tá gravando. Eu nunca fico nervoso, é que tô nervoso que tá acabando já, por isso. Vamos lá então. De São Paulo, aqui é Rafael Nogueira e penúltimo episódio, né, do nosso desafio que tá acabando. Ai, Não Não. sei se eu fico feliz ou triste, né, mas enfim, né. a gente tá tipo aquele meme, sabe? Estou feliz e puto. Vocês já Hum. viram? É tipo aquilo. Eu tô feliz que tá acabando, mas eu É. estou puta porque está acabando. Porque eu queria continuar. Mas ao mesmo tempo eu Sim. não queria. Mas que É bom, né, aquele que tá acabando. bipolar, né? Agora eu tô feliz, agora eu tô triste. Agora eu tô feliz de novo, agora eu tô triste. É, Bem, peraí, isso. de São Paulo, aqui é a Letícia Sagesse. E eu tenho certeza que o Rafael vai me cortar muito nesse episódio. Nossa, eles vão me cortar pra caramba nesse Depende. episódio. Vocês vão descobrir por quê. Já é o segundo musical que eu vou te cortar, né, então, mas beleza. O primeiro. Se vocês não ouvirem a Letícia nesse episódio, eu tô aqui como testemunha que ela participou, o Rafa que cortou todas as partes dela, tá, gente? Obrigada, Fio, por Vamos ver se ela vai defender. merecer permanecer nesse episódio. Vai lá, Fio. De São Paulo, aqui é Felipe Toches, e acaba esse desafio, mas não acaba a pandemia. Eu já tô achando que, assim, a pandemia tá esperando acabar esse episódio, esse desafio, sabe? Então, assim, é bom que a gente Sim. acabe logo. Eu acho que tá na hora, porque a gente começou o quê? Era comecinho da pandemia, não era? Quando a Acho gente que começou em Foi. começou essa junho. Junho loucura? ou julho, eu acho. Foi o Rafa quando mandou mensagem pra mim perguntando. Ele falou, amiga, vamos fazer isso pra passar o tempo na pandemia. Tamo aí. Mas a pandemia ainda tá aí. Acho que só falta a gente terminar, né, o último episódio e gritar Jumanji no final pra acabar tudo, né? Tipo. Eu acho, hein? A gente podia gritar, né, no final do último. Inclusive que. Tá. Daí acaba A gente tudo. podia Todo gravar da mundo... vacina, né? A gente tomando vacina, gravando podcast. Estamos aqui no posto de vacinação. Ai, gente, que fase, que vida. Mas enfim, seja bem-vindo ao novo episódio do Musicalcast, o primeiro podcast sobre teatro musical do Brasil, para você que é informação além da superfície. E estamos aqui com o nosso penúltimo, eu nem sei qual que seria, quantos que nós já tivemos, mas não lembro, mas muitos. A gente uma hora vai contar. Mas eu lembro que a gente já contou, mas não lembro. Mas tá fácil. Mas, ou seja, esse aqui é o penúltimo episódio do desafio do Original Broadcast Recordings, que é aquele desafio que a gente tá ouvindo todos os álbuns de musicais que foram indicados a melhor musical no Tony Awards. E eu, né, tipo, o Felipe e a Letícia não estão fazendo isso, mas eu tô também ouvindo outros que também foram indicados a outras categorias, de melhor ator, melhor atriz, etc. Ou seja, tem uns extras aí que eu tô fazendo ainda, tá? Mas, ou seja, a gente vai falar então, continuar, que hoje é do ano de 2010 até 2014. É isso, né? Sim, é isso mesmo. É isso aí. Ou seja, quando a gente chegar, né, no próximo, vai ser de 2015 a 2020, 2021, né? A gente vai pegar os últimos. E aí finalizou, ou seja, porque a jornada foi longa desde o final dos anos 40, né? Que a gente tá aí. Ou seja, finalmente. Mas antes de a gente entrar no episódio, vamos lá. Vamos falar sobre o Catarse. Felipe, você sabe falar sobre Catarse? Vamos ver. Não. Eita, o que você falaria do Catarse? A Lene está decepcionada com você. A Catarse é um site de financiamento coletivo. Tem lá o do Musicalcast, que você pode ajudar com qualquer valor. Acima de R$ 10 tem algumas recompensas e que ajuda a gente a ter equipamento, a pagar as contas do podcast e trazer para vocês um conteúdo cada vez melhor. Eu Quanto não mais sei o vocês nome das pessoas que você ajudarem, falar. quanto mais vocês Gabriel. ajudarem, mais a gente consegue produzir conteúdo, né? Porque, enfim, nós somos todos muito ocupados, a gente trabalha e tudo mais, então, ou seja, a gente faz as nossas horas vagas, né? Mas você pensa, a gente estivesse ganhando um bom valor aí por mês, né? A gente poderia deixar algumas atividades aí de lado para, né, focar bastante no Musicalcast. Mas a gente foca ainda bastante. A gente até falou que a gente ia fazer um hiato, né? Mas a gente não fez ainda, a gente tá firme e forte. Mas é isso aí, a gente tá continuando. Espero já muito em breve a gente terminar também o desafio do Cast Recording, né, para gravar o último episódio. Enfim, é isso. Mas então, eu também quero aproveitar para desejar obrigado para todo mundo que já ajuda no Catarse, principalmente para o Gabriel Fanaia, o Gabriel Sotério, a Maria Valéria Fagá, a Verônica Oliveira e o Marco Tiné. E todo o restante, obrigado de coração pela ajuda de vocês, tá bom?
Gente, inclusive eu só queria agradecer porque no último episódio, eu e o Glauber, a gente não lembrou o nome de ninguém. Por favor, nos perdoem. A gente precisa de uma lista dessa, Rafa, por favor, da próxima vez que você não gravar, por favor, divulga pro pessoal. Nem pra mandar uma mensagem antes, perguntando que são as pessoas, viu? Pra ver como vocês não estavam preparados. Aquele, ó, dando bronca no ar. Tu respeita, Rafael, porque a gente fez um episódio super legal. Inclusive, se você não ouviu, a gente vai ouvir, porque a gente falou muito do filme de In the Heights. Foi muito legal. Eu acho um absurdo quem começa a gravar e não sabe falar do Catarse. Eu acho que isso, assim, devia ter punição pra ele. É básico, né? Olha quem fala, quem não estava preparado para falar do Catarse. Você não tem voz de fala aqui, Felipe. Fique quieto. Vamos lá, então. Gente, então vamos lá. Nós paramos, então, no último episódio, né? Lá no ano de 2009. Então agora a gente vai para 2010. Lembrando que a gente tá dando notas para cada álbum que a gente escuta, que as notas vão de 1 a 5. Ou seja, 1 é um álbum fraco, 2 razoável, 3 bom, 4 ótimo e 5 excelente, aquele que a gente leva para a vida. Tá? Então, só para vocês saberem que eu e o Felipe e a Letícia, nós fomos escutando e dando essas notas de 1 a 4. Então vamos agora. De 1 a 4 não, 1 a 5. Por que eu falei 1 a 4? 1 a 5. 1 a 5. Gente, eu gostaria só de falar uma curiosidade agora sobre o Tony 2010, que foi o ano que eu comecei a acompanhar. Ah, que bonitinho. Curiosidade. Meu Deus. Nem vou falar nada. O que eu posso fazer se eu sou nova? Não, eu tô dizendo por causa do musical que foi indicado. Não, também foi por causa disso, mas, né, eu já gostava. Vou dar um spoiler, não foi um bom ano pra começar, não. Eu digo isso. E amargo, já chego aqui falando, não foi um bom ano pra começar a gostar, não. Na verdade, gente, é que tem esse bonitinho aqui no meu fundo, né, então foi por isso, mas enfim. Sinceramente, essa tacada que a gente vai falar hoje nesse episódio não foi uma época muito boa, não. Eu esperava também um pouquinho mais. Nossa, não tem muita coisa boa, não. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá, sem spoilers. O primeiro musical que a gente vai falar é o Memphis, tá? Que é uma história baseada um pouco em fatos reais, não é exatamente, ela é bem fictícia, mas teve alguma coisa parecida que existiu mesmo, que é sobre um DJ branco chamado Huey, que lá no começo dos anos 50 ele começou a tocar blues e soul music nas festas, lá no caso em Memphis, no Tennessee, né, nos Estados Unidos, só que naquela época ainda tinha aquela segregação racial muito forte, né, e o Rio conheceu a Felícia, que era uma cantora fodástica negra, os dois se apaixonam, só que por causa da segregação eles têm que manter as aparências, né? Tipo, eles não podem, né? Assumir o relacionamento, rola todo um lance de preconceito. Mas aí rola altas aventuras e confusões que eu não vou falar, porque existe um pro-shot lindo desse musical, tá fácil de assistir. Então, por isso que eu não vou dar spoilers mais do que acontece depois. E é basicamente essa da história. E nós demos nota 4, nós três demos nota 4. E aí? O que vocês acham de Memphis? Assim, é uma trilha sonora que não vou tirar o mérito de ter ganhado o Tony, apesar, né, de ter as minhas ressalvas. Mas é uma trilha muito boa, só que eu só dei 4 porque é uma trilha que eu não escuto o tempo todo. Não é uma coisa que nem a gente tá falando desde lá do começo de ouvir pra colocar pra fazer faxina. Uhum. Mas assim, não tiro nota de orquestração, nota de voz, as vozes estão impecáveis. É tudo muito encaixadinho, só que é uma trilha que não fede nem cheira. Eu tenho um grande problema com essa trilha, porque eu acho bem esquecível, pra ser bem sincero. Tipo, eu acho ela muito boa, mas não tem nenhuma música que me pega que depois eu fico lembrando dela. Tipo, eu assisti o Memphis até no cinema, quando passou pro Shot no cinema, fui assistir, super legal. Escutei a trilha várias vezes, mas eu acho meio assim, o musical é bom, só que sabe quando é tipo um produto esquecível? Então, não sei. Não sei se ainda falta escutar mais, prestar atenção, né? Melhor no conteúdo, mas não sei. Eu acho que não. Eu acho que não é isso, é melhor se você não prestar atenção. Se prestar atenção, a gente esquece de vez. Mas diga aí, Fio, o que você achou? Então, eu dei nota 4 porque a trilha, eu acho ela muito bem produzida, eu acho que as vozes realmente arrasam, concordo muito com a Letícia nesse sentido. É aquele musical que é difícil você tirar ponto nesse sentido. Mas eu lembro de assistir muito empolgado esse musical, porque você sabe que é um Tony Winner, então você vai naquela expectativa, e eu acho ele muito ruim. Eu acho o libreto dele muito ruim. Eu chamo de libreto checklist, sabe? Parece que ele tem uma checklist assim, a gente precisa que ele seja mais ou menos socialmente relevante. Ok, então a gente coloca aqui um plano de fundo relevante. A gente precisa que tenha música.
Ele parecia que ele estava mais tentando tirar vários checklists e nunca desenvolvia propriamente dito como o musical deveria desenvolver, sabe? Não pareceu que de momento algum aquilo era um projeto apaixonado de alguém. Parece que era tipo assim, alguém com um checklist de coisas que queria colocar no musical para fazer um sucesso, ganhar o Tony e fez ele. E eu acho que ele era muito assim, eu achei ele um musical realmente esquecível exatamente por isso. Eu acho que falta paixão, falta soul ali no meio, sabe? Por ironia. Ele tinha tudo, não sei se vocês têm essa impressão também, que ele tinha tudo para ser, mas me dá a impressão que falta vida. Que é isso que o Phil falou, falta vida. Mas assim, tipo, se for ver bem esse ano, não teve muita coisa boa, assim, teve coisa boa, mas não coisas o suficiente pra ser um Tony Winner, tipo, um vencedor de Tony, né? Tanto que esse aqui eu acho que realmente seria assim, o mais caro de Tony, aquela coisa, né, que pega uma questão social, né, pra colocar na história e tudo mais, que isso faz, querer ou não, tipo, ser um pouco mais relevante, né? Então, pra ganhar. Mas, por exemplo, tem outro que a gente vai falar, que, por exemplo, do Million Dollar Quartet, que tudo bem, vocês não deram uma nota tão boa e eu dei. Só que eu acho, assim, a história muito mais interessante, que é bem parecido, não é parecido, mas acontece na mesma época, do que Memphis, né? Então, não sei, mas pra mim o Memphis ainda sempre vai faltar alguma coisa, sabe? Tipo, ainda falta não sei, alguma coisa. Tanto no musical quanto na trilha, pra mim sempre vai faltar alguma coisa. Mas não é ruim, não é ruim. Não, é muito bem gravado. Não, a assim, gente colocou ouvir, nota 4, isso não é ruim. Sim. Mas eu coloquei assim 4/3, assim, porque eu tenho rancinho, mas eu entendo que o ranço não é da trilha. A gente vai discutir um pouco aqui sobre eu não conseguir desapegar do que eu vi e o ranço às vezes fica. Mas é inegável que assim, a trilha é bonita e é difícil. Assim, quem vê não vai sofrer ouvindo, não, sabe? Sim. Enfim, bora para outro musical, que é o musical Fela. Vamos pular o American Idiot. Rafael, volta, Rafael, por favor. Vamos lá, Letícia, vamos falar sobre o musical American Idiot. Vamos lá. Gente, eu prometo que eu vou ser breve, prometo. O American Idiot, ele segue um cara chamado Johnny, que ele se chama o Jesus of Suburbia, e ele tem 2 amigos, o Will e o Tony, que eles tentam sair dessa normalidade que eles vivem na suburbano, né? E aí o Johnny sai da cidade e lá ele vai para um ponto lá da vida dele, que ele fode tudo na vida, que ele começa a usar droga e pronto. Mentira. Aí tem a história subjacente do Tony, que ele conhece lá um americano sapatênis e ele se alista no exército. O Will descobre que a namorada tá grávida, então ele fica na cidade. E tudo isso é o som de Green Day. Eu sei que é ruim. Eu tenho noção disso. Tá, só me tira uma dúvida, você que né, é fã do Green Day e tudo mais, o American Idiot só tem as músicas do álbum American Idiot ou tem outras do Green Day? Não, ele tem algumas versões das músicas do CD 21st Century Breakdown, do Green Day, que é a sequência do American Idiot, e no final, que infelizmente essa música não entrou no CD, que é Good Riddance, né? Uma das músicas mais famosas do Green Day, tá. Eu não vou lembrar o nome do CD, e eu não vou falar besteira. Mas ele foi gravado, mas ele não tá no CD. Ah, entendi. Então, porque eu achava que era só do álbum mesmo do American Idiot, mas tá, entendi. Então. A grande maioria, o American Idiot, o CD, é baseado nessa história mesmo. Então eles acrescentaram mais algumas músicas para poder dar mais vazão, assim, para poder estender um pouquinho a história. Sim, entendi. Beleza, ó. Nós demos então. Eu e Felipe demos nota 4, Letícia, obviamente, deu nota 5, né? Mentira! Surpreendeu agora, Letícia. Surpreendeu, Ela queria dar nota 6, 7. Gente, o American Idiot, eu tenho noção que é ruim, é isso que eu estou falando. Eu sei que é uma história ruim, eu sei que tem uns diálogos meio pobres, mas eu não sei como eu sou muito fã de Green Day, então quando uma das minhas entradas pro teatro musical foi com o American Idiot, então eu tenho esse carinho, eu gosto muito desse elenco, eu sou apaixonada por esses 3 que tá aqui no meu fundo, eu sou apaixonada pelos 3, eu acompanho os 3 até hoje, qualquer coisa que eles postam de American Idiot eu estou surtada, eu mando no grupo do WhatsApp e ninguém me entende, mas é isso, eu amo, é uma trilha que eu escuto quase todos os dias, não digo todos os dias, né, porque existem outras. Mas eu gosto muito das versões que foram feitas, foram adaptadas e eu... Então,
Falando até, por exemplo, das versões. Eu, assim, pra mim, eu gosto de Green Day, não sou um grande fã, mas gosto do estilo, da música e tudo mais. Só que pra mim, escutando o álbum, é como se eu estivesse escutando o álbum cover do Green Day. Mas um cover bom, muito bom. Tipo, não é um cover ruim. Tipo, eu lembro que na época eu cheguei a assistir vários pedaços do bootleg e não me atraiu tanto, mas eu acho que é pelo estilo mesmo. Uhum. Mas assim, não é um álbum ruim, tanto que eu dei nota 4, né? A gente sempre fala que 4 ainda é uma nota muito boa. Uhum. Então é isso. O único que pode falar realmente de alguma coisa é o Felipe, né? Porque ele viu ao vivo, né? Sim, eu vi com um dos últimos elencos. Eu amo o álbum do Green Day. Eu lembro do meu primeiro emprego, eu ficava ouvindo esse CD, o American Idiot, direto. E eu tenho esses problemas que o Rafa falou, porque assim, eu sinto que realmente, assim, se eu quiser ouvir o American Idiot, eu não vou ouvir a trilha do American Idiot, eu vou ouvir o original. O original, sim. Eu não acho que a trilha adicione camadas, adicione alguma coisa que eu tenha sentido falta no CD original do Green Day. E se você fala, tá bom, mas é porque você tá ouvindo, se você vir seria outra coisa. Não, ver é de novo, é que nem Memphis aqui, ver você piora a experiência, porque o libreto é muito bagunçado, é muito, tô tirando para todos os lados, quero criticar muita coisa ao mesmo tempo, e eu não desenvolvo plenamente todos os assuntos super sérios, importantes que ele quer desenvolver. Então, assim, não é uma peça ruim, na verdade, eu super me diverti, porque tem uma vibe meio show de rock enquanto você tá ouvindo, mas ao mesmo tempo eu tenho sérios problemas com o libreto e o fato dele não desenvolver, assim, eu sinto falta de uma dramaturgia melhorada, sabe? Eu achei que ele não precisava adicionar músicas, na verdade, talvez tivesse até que tirar alguma música para botar texto, para botar desenvolvimento. Eu teria ficado mais satisfeito. Mas, assim, a trilha também super dá para ouvir feliz da vida, é uma trilha maravilhosa. Eu só não ouço mais ela porque eu prefiro ouvir o Green Day. É isso. Mas aquela coisa, eu eu só acho que quero fazer um adendo, gente, por favor. Renata Borges, se você tá ouvindo isso aqui, eu sei que você tá ouvindo. Ó, uma fã desesperada. Por favor. Ela já prometeu, ou seja, espera. Você prometeu, por favor, eu quero muito assistir, muito, 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 muito. Eu compro todos os ingressos para todas as sessões. Todos não, mas ingressos de primeira fila para todas as sessões. Eu morro de vontade de ver isso ao vivo. Mas enfim. Obrigada. Mas assim, quem eu acho que curte muito Green Day, eu acho que tem que conhecer também o espetáculo, eu acho que vale a pena, né, dar uma olhadinha, porque é interessante. Eu acho que até mesmo, né, pelo estilo, né, da música, não era uma coisa que se fazia com frequência na Broadway, então eu acho bem ok, bem interessante. Mas é isso, bora pro próximo musical. Só que é uma última coisa do American Idiot, e é uma coisa que, assim, que eu acho muito frequente em musicais, tipo esse, que envolve um rockzinho, assim. Eu acho que às vezes ele não combina com Broadway, sabe? Quando você sente que as pessoas, tipo assim, estão cantando um rock grunge, meio pesadão, mas você sente que eles param na marca e todo mundo bate cabelo na mesma sincronia e fala, cara, eu não sei se era isso que essa música deveria estar representando. Mas agora, assim, se os compositores da música decidiram fazer e eles gostaram disso, tá beleza, quem sou eu para falar que Green Day estava errado? É que eu só acho que às vezes não combina com o estilo, era pra ser uma coisa muito mais solta, não era tão tipo assim, agora todo mundo junto. Sabe, Letícia, não sei, agora deixa eu cutucar o Felipe, tá mais Hedwig, funciona super bem na Broadway, né? Parece que o jogo virou! Não, mas quando eu falei do coisa, eu tava pensando exatamente no Hedwig. Eu imagino que o Hedwig off-Broadway, o original, tem sido muito melhor do que esse. E eu me incomodei muito com o John Cameron Mitchell fazendo, onde se percebia que ele estava incomodado de ter que seguir uma coreografia. Ele não tinha o palco para ele. E, honestamente, ele é Hedwig. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Por isso que a minha melhor experiência com Hedwig foi a segunda vez que ele quebrou o pé. Ele estava com o pé quebrado fazendo a peça e ele não podia fazer a coreografia. Para mim, essa foi de longe a melhor, porque eu acho que também não combina isso. Tipo assim, aqui eu vou saltar do carro, eu vou saltar, eu vou jogar o microfone pro alto, vou pegar com a outra mão. Para mim, isso é zero Hedwig, sabe? Por isso que eu prefiro muito mais o improviso nesse caso. Mas enfim, eu concordo totalmente com o seu comentário. Agora, entrando nesse quesito da pessoa fazer o que quiser, pra mim, eu assisti um bootleg com o Billy Joe Armstrong fazendo, né, que é o vocalista do Green Day, então eu senti ele um pouco mais solto nesse papel, que ele faz sem Jimmy. E como ele é o compositor das músicas, tudo, então eu senti ele bem mais solto do que a versão original. Adoro Tony Vincent, gente, já cansei de falar isso aqui. Mas dá pra perceber exatamente isso que você tá falando. Ele tava bem mais solto por ele ter criado. Então não ficava assim, ai meu Deus, agora tem que fazer rock and roll. Ah, agora tem que bater a cabeça. Não tava assim, mas também seguia uma lógica.
Mas beleza, vamos pro próximo Vamos pro musical, próximo. então. Antes que eu Que me é exalte aqui de novo. Desculpa. que é o musical Fela. Fela. É o Fela, Fela da eu puta. vou falar desse O Fela da puta. musical, esse Fela da puta, né? Então, Fela é um musical baseado na vida de um compositor nigeriano chamado Fela Anikulapo Kuti. Desculpa se eu falei isso errado, com certeza eu falei, já peço desculpas. E mostra os últimos dias da vida dele. Ele foi perseguido pelos soldados do governo que queriam acabar com as performances dele, e mostra essa performance nesse nightclub chamado Lagos. Não, chamado The Shrine, que fica em Lagos. Eu realmente li, tá? E assim, a minha nota é 2, porque esse musical, para mim, ele não é memorável, não curti muito. As melhores músicas, para mim, são a da atriz coadjuvante, que é Lilias White. São as músicas que realmente, para mim, se destacam. O resto, para mim, fica meio monotônico, assim, fica meio que no mesmo lugar. Eu sinto falta de variações, de novo, assim, de dramaturgia, de desenvolvimento. Pela trilha, pelo menos, eu não consegui sentir. Talvez no palco eu sentisse se fosse arrepiante. Mas ouvindo a trilha eu não consegui ter essa variação toda que eu gostaria de ter. Eu quando comecei a escutar, pra mim tava ali no 2 também, não tava curtindo, eu lembro que até fui reclamar pra vocês no grupo, né, que eu não tava curtindo a peça, mas eu depois lendo melhor e escutando melhor, falei, tá, tem esse toque interessante, lembrou muito aquele musical dos anos 80 que a gente escutou, o Sarafina, né, que também tem o lance africano e tudo mais, só que esse ainda pra mim tá longe do Sarafina, porque eu lembro do Sarafina ser bem melhor, bem mais Sarafina era interessante. muito gostoso de ouvir. Sim. Assim, eu lembro que a gente deu notas boas. Uhum. E o Fela é cansativo. Sim, sim, eu achei ele bem cansativo. Eu só dei nota 3 mesmo porque eu achei que, por trazer essa coisa mais africana, né, que não é uma coisa com tanta frequência que a gente vê na Broadway, né, tirando o Rei Leão, né, que tipo, é o marco da Broadway, mas eu acho que a gente não vê com tanta frequência, então, pra mim, eu acho que valeu a pena por isso. Mas é a nota 3, assim, de um 2 pro 3, então tá um 3 Um dois e bem... meio. Um 2,5. Mas é isso. E você, Lê? Eu fico na mesma. Eu acho que eu tenho a mesma opinião do Felipe também. São músicas que não, assim, peguei e escolher uma. Nem a da atriz coadjuvante escolher uma que pegasse e falasse pra mim assim: nossa, essa eu vou colocar pra ouvir. Pra mim é tão chato, usando a palavra no real sentido. Ele é chato. E eu esperava um pouco mais. Exatamente igual eu fui no mesmo raciocínio do Rafa quando eu li a história. Eu falei, deve ser, né, uma coisa assim que você vai se surpreender. E eu me surpreendi pra pior. Ele é bem puxado o álbum pra escutar. Não é um álbum gostoso assim de escutar. Você tem que estar muito inspirado, muito na vibe pra curtir, porque senão não vai. Ele é bem chatinho. Mas enfim, bora pro próximo musical, que é uma Million Dollar Quartet. Bem, esse musical conta a história exatamente do dia 4 de dezembro de 1956, que foi uma data muito específica e muito, né, lendária, porque quando juntou, assim, do nada, sem querer, quatro lendas do rock, né, do rockabilly, que é o Johnny Cash, o Jerry Lee Lewis, o Carl Perkins e o Elvis Presley. O que aconteceu? Nesse dia, o Carl Perkins ele tinha agendado, né, o estúdio Sun Records, que fica em Memphis. Então a gente já se conecta também lá. Memphis, anos 50, outro musical, né, que se passa em Memphis, anos 50. O Carl Perkins tinha, né, um estúdio agendado para gravar um álbum dele. Só que aí do nada, o Jerry Lee Lewis apareceu para visitar o dono do estúdio. E ele ficou sabendo que o Carl estava por ali. E daí do nada eles resolveram começar a fazer uma jam session, né? A jam session é quando você começa a improvisar, todo mundo toca meio junto, né? E cantar. E foram isso que eles fizeram, e começaram a gravar. Aí do nada também aparece Elvis Presley, né? Do nada, com a namorada dele, porque ele foi mostrar, né, pra namorada dele onde que ele gravava os álbuns e tudo mais. E nisso, tanto que na metade da gravação, né, desse álbum, o Elvis apareceu e começou também a participar do Jam Session. E o musical é baseado nisso, nesse dia específico e nessa gravação específica que foi, assim, tipo, um acontecimento, né, pro rock, né, desses quatro caras se juntarem num dia do nada para gravar um álbum. Então é isso, e eu dei nota 4, né?
Nossa, Felipe deu nota 3, Letícia deu nota 3. Não, Letícia deu nota 2, Felipe nota 3. Contrário, amigo. O Fio deu 2, eu Ah, dei tá. 3. É verdade, tá. Eu já Nossa, ia falar, tá errado. tá Eu dei errado. É que o 2. Felipe, eu acho que ele tava meio ressentido nesse dia, né? Meio amargurado. Nossa, Felipe, não é tão ruim assim, Dia não, pra dar não, nota nessa 2. década, tá? Se prepare. Fala aí, Felipe, o que aconteceu aí? Como que você tava nesse dia que você escutou, que você deu nota 2? Então, assim, de novo, eu vi zero dramaturgia nessa trilha. Essa trilha, na verdade, é tipo um best-of, é uma associação de músicas que não contam nada da história, não tem. Pela trilha, você não tem nenhuma noção do que realmente acontece ali, ou de algum tipo de desenvolvimento dos personagens. Mas beleza, a gente tá aqui pra ouvir a trilha, a gente não tá aqui pra julgar a dramaturgia deles como um todo. Só que, assim, honestamente, se eu quiser ouvir qualquer uma dessas músicas, eu nunca na vida vou pra essa trilha. Porque, assim. Honestamente, eu prefiro muito mais o Elvis do que o Elvis que a gente ouve ali. Eu prefiro muito mais o Johnny Cash do que o Johnny Cash que tem Sim. ali, assim. Então, assim, eu não vi sentido nenhum em ouvir essa trilha. Ok. Ah, eu gostei. Tipo, Eu também não achei tão ruim quanto o Felipe tá falando, né? Eu pra mim é esperava, um eu esperava álbum. um pouquinho mais, porque quando eu li primeiro a sinopse, então eu falei, meu Deus, isso aqui vai ser muito legal. Então eu já fui Sim. com expectativa lá no alto e aí vai baixando Porque de tem aquela pouquinho. coisa, porque existe esse álbum que foi gravado nesse dia e tudo mais. Então, assim, é melhor, Sim. lógico, obviamente, se escutar o original, porque é Ah, um, isso, sem um álbum dúvida. histórico, né? Então, aquela coisa que cai, tipo, parece que é um álbum cover, né? Tipo, então não é aquela coisa do original, mas mesmo assim ainda é muito bom. Tipo, eu consegui me divertir, é gostoso escutar as músicas, enfim. Eu queria ter muito assistido ao vivo, deveria ser bem interessante ver ao vivo isso aqui. Uhum. Né? Eu acho que é Nossa, aquela eu faço. questão de Felipe coisa. não quer. Eu acho que é aquela questão de, assim, de ser um musical pra gente ver montado, não escutar, porque aí faz mais sentido, né, do que você só escutar um álbum cover, né? Ah, Então, talvez isso faria o Felipe melhorar um pouquinho a nota. é. Porque Talvez. assim, é uma Talvez. puta história, tipo assim, Ah, sem né? dúvida. Tipo, uma história super básica, mas assim, esse fato ter acontecido realmente, assim, nossa, é incrível, incrível, sabe? Então, é legal a ideia do musical baseado nesse álbum. Então, Não, mas o que me deixou curioso, e eu não sei nem se o musical aborda isso, tipo assim, ok, eles se encontraram, e é fenomenal que essas pessoas se encontraram e gravaram esse álbum juntos aleatoriamente, ao acaso. Isso eu acho muito surreal. Mas que tipo de diálogo eles tiveram, o que que essa experiência modificou na vida deles, o que que isso realmente faria virar uma peça e não um álbum, um CD simplesmente, isso que eu tô curioso, e só lendo por alto, como a gente meio que está fazendo no desafio, não foi suficiente para eu falar assim, caramba, sim. justifica-se Uhum. eu ter um musical sobre isso. Pode ser que vendo, que lendo, que vendo a interpretação das pessoas no palco, que tem muita cara de que isso viria um show realmente, deve ser realmente incrível, mas é que realmente, no pouco de informação que eu tive, eu não consegui entender por que que isso era um teatro, entendeu? Não um Uhum. show, sei lá. Ok. Também concordo em partes, é verdade. Bem, daí tem outros 3 musicais que também concorreram ao Tony, mas não como melhor musical, que daí só eu escutei, que é o Everyday Rapture, que eu dei nota 3. Daí tem o The Addams Family, que eu dei nota 4, e a Letícia que deu admitido nota 4 também. Porque, gente, a gente tá Você falando conhece, desde lá do né? começo. As trilhas que a gente conhece, a gente Sim, tá dando notinhas também. sim, sim. Não, tá super certo. E daí tem um outro musical, Come Fly Away, que não tem trilha sonora, então também não tenho nota aqui. Vamos então para o ano de 2011, que o vencedor do Tony Awards, né, é o famoso The Book of Mormon. The Book of Mormon. Ele foi. Isso eu acho legal falar. Ele foi escrito pelo Trey Stone e pelo Matt Smith, que são os criadores do South Park. E pelo Robert Lopez, que é o letrista, o musicista, não lembro, do Frozen. O que acontece? Os dois jovens missionários mormons, que é o Elder Price e o Elder Cunningham, eles se unem, né, lá na igreja, assim, por um sorteio e tal, e eles vão para Uganda para fazer uma missão lá que todo mormon tem, né, para falar sobre a religião e tal. Só que quando eles chegam lá, tá tudo destruído, né? Fome, pobreza, AIDS. E aí o Elder Price, ele começa a querer, tipo, eu vou ser o fodão aqui, nossa, eu vou salvar todo mundo. E aí o Elder Cunningham, ele não consegue falar a verdade.
E aí ele começa a inventar um monte de coisa sobre o livro dos Mormons, tal. E aí nisso tem um outro Elder que ele é homossexual reprimido. E tudo isso vai acontecendo. Aí eles vivem altas aventuras até o final do musical. É um musical que faz muito sucesso na Broadway, mas muito Até sucesso. hoje. É sempre tudo vendido, os ingressos. E eu dei nota 4, Letícia, Felipe 5 e Letícia 4, né? Felipe, gosta muito do musical pelo jeito, né? Gente, eu adoro. Eu sou daquele que quando começa a tocar na rua, eu começo a rir sozinho no meio da rua com a trilha. Eu acho que, apesar de, tipo assim, eles passam a história, eles passam o absurdo da história, mas ao mesmo tempo são músicas extremamente chicletes e gostosas de ouvir. Eu consigo ouvir como se eu estivesse ouvindo, sei lá, Madonna, sabe? Eu tô ouvindo uma música pop, gostosa de ouvir, mas quando eu paro para prestar atenção, eu rio muito. É isso que eu ia te perguntar, se eu faço isso, se só eu que faço isso, mas de repente você vê um mormon na rua, você já começa na sua cabeça. Hello! My name is Elder Price. Todo Totalmente. mundo, Eu não acho que posso ver começa. ninguém com uma gravatinha, já começa, assim. Geralmente a gente vê Mormon no metrô, né? Quando eu vejo Mormon no metrô, eu começo. Hello! Nossa, eu sempre. Aí eu começo a fazer as vozes da minha cabeça, sempre. Mas enfim, ó, minha nota 4 Eu aqui já vai. queria dizer uma coisa também. Tem uma montagem muito boa brasileira, que é da Unirio, Sim. que era com o Léo Bahia, e era com um pessoal muito bom, assim, para mim foi um marco na história do musical carioca ali, que estava meio morto, assim, eu gostei muito daquele momento, eu senti que tinha muito talento para descobrir, e me atraiu a ver muito mais musical nacional, porque eu pensei, tipo assim, caramba, tem gente muito foda fazendo coisa muito foda, que eu às vezes não tô dando essa oportunidade, então, assim, Sim. parabéns para todos os envolvidos. Exatamente. Exatamente. Bem, o motivo do meu 4 aqui é porque, assim, eu acho que pra mim, eu até já falei em outros episódios que eu não gosto muito de músicas de comédia, aquela música que é de um espetáculo de comédia. Eu acho que pra mim eu prefiro muito mais assistir isso do que escutar. E outro fator que pesa bastante, que tem algumas músicas do The Book of Mormon que são tão batidas que quando chega naquela música, fala, ai, tá, deixa eu pular essa música. Que é o caso, por exemplo, de I Believe. Eu acho, tipo assim, um saco essa música, I Eu Believe. gosto de I Believe. Eu ia falar uma Ela, outra. Eu ia falar agora o meu motivo, mas pode terminar. Não, mas é porque ela é muito batida. Tipo assim, todo mundo canta em shows, em audições, em tudo. Tipo, eu acho assim, extremamente batida. Então é uma música assim que eu jamais escuto. Tipo assim, e quando eu vou escutar The Book of Mormon, eu vou pular ela, sabe? Então, Que por isso que pra pessoa mim é o 4. rancorosa. Por isso que pra mim é o 4. Mas enfim. Não, o meu 4, na verdade, é porque eu tenho sérios problemas com músicas do segundo ato. Sérios, menos I Believe. I Believe é a única que eu realmente gosto do segundo ato. O primeiro ato eu acho ele muito bem feitinho, tudo. Eu gosto muito de ouvir as músicas, mas algumas no segundo ato me incomodam de uma maneira que eu não sei nem explicar. Então, mais por isso, é porque, assim, ele é bem feito, lógico, ele tem umas músicas super legais tal. Só que chega uma hora que você fica, meu Deus, é bem isso que o Rafa falou. Eu vou pular essa. Eu vou pular essa. E realmente essas músicas para mim estão no segundo ato. Então é mais por isso que eu dei o 4, porque a trilha é sensacional. Beleza. Bora pro próximo musical então. Que é o musical que não ganhou o Tony Awards, que concorreu ao melhor musical, que é o Catch Me If You Can. Eu adoro. Quem quer Catch falar? Me If You Can é um musical, tem um filme, para quem quiser ver, dirigido pelo Spielberg, com Leonardo DiCaprio, com Tom Hanks. Então, assim, quem quiser conhecer a história pode ver o não musical. Mas o musical, ele é um musical com o Norbert Liubert maravilhoso e com Aaron Tveit, então, assim, possível Tony Winner, né, esse ano. Uhum. E ele conta a história de um adolescente que ele era muito bom mentiroso, ele é muito bom fazendo falcatrua. Ele enganava que era professor, ele enganava, depois ele começou a enganar que ele era piloto de avião, e com isso ele começou a viajar, ia fugir e falsificar cheque. Ele juntou um dinheiro, se apaixonou, e o FBI ficava perseguindo ele, tentando descobrir quem era esse homem misterioso. Ele imaginava que era um cara mais velho, um gênio do crime, na verdade era tipo um adolescente que foi crescendo, muito bom, mentiroso, e mostra toda essa relação. A relação entre eles, na verdade, entre o chefe do FBI lá do Tom Hanks, Norbert Liubert, e o cara que tá fugindo, como eles vão deixando pistas, como eles vão criando um relacionamento, né, nessa fuga, como eles vão conversando, que é o genial, assim, da peça e do filme, da história. E é uma história real, né? Então, eu acho que vale muito a pena ver. Tem umas músicas muito boas. A Kelly Butler tem uma música que eu amo, que ela canta para ele no segundo ato.
Então, assim, é uma trilha muito gostosa. E, assim, o Norbert Leubutz, eu assisti também esse musical, e ele dá um show, assim, ele engolia, assim. Eu fui ver pelo Aaron, mas, assim, você esquece ele. Você esquece ele porque o Norbert, ele rouba a cena total, assim. Ele é muito hipnotizante. Ele ganhou o Tony nesse ano, e, não assim, lembro. dá pra entender. Ele ganhou o Tony, e assim, é muito interessante ver o trabalho dele, o trabalho de corpo dele, como a dança dele era incrível. A trilha é gostosa de ouvir, tem bons momentos, tem momentos não tão perfeitos, mas é uma trilha muito gostosa de ouvir. É um 4, assim, sólido, assim, gosto muito. Todos nós temos nota 4, né? O meu 4 é pelo assim, eu acho que é um estilo de música que é muito Broadway, mas é uma Broadway contemporânea, não é aquele mofo, né? Que a gente sempre fala da questão do mofo. Que assim, cai muito do padrão de Broadway, mas assim, é muito bom. Tipo, não é o tipo assim que se eu tô indo pra Broadway pra assistir um musical, é mais ou menos esse estilo que eu quero ver as coisas, sabe? Então eu ia ficar super satisfeito. E tem músicas maravilhosas, elenco incrível, eu amo esse elenco, né? E então por isso, pra mim, eu acho que ainda sempre falta alguma coisa. Eu acho que por ser tradicional da Broadway contemporânea, por isso que eu dei nota 4, não chega um 5. Ainda pra mim falta um pouquinho. Falta alguma coisa de especial pra ser o 5, mas ainda é muito bom. Pra mim na mesma. Só não vou ok. ficar me alongando no mesmo assunto. Ctrl-C, Ctrl-V, né? É isso aí. É isso. Mas não tem muito o que falar mesmo. Bem, vamos para o próximo musical, que foi indicado ao melhor musical, que é o Scottsboro Boys. Bem, o Scottsboro Boys é o último musical do Kander and Abby, que a gente já falou bastante do Kander and Abby, que é os criadores do Chicago, Cabaré, que mais que a gente já falou do Beijo da Mulher-Aranha. Nossa, muitos musicais que a gente já falou deles aqui no desafio, né? Mas, ou seja, é o último musical deles que conta a história real, que realmente aconteceu, de uns adolescentes negros que tinham em torno de 13 a 19 anos, que quando eles estavam viajando de trem pela Alabama, eles são acusados de estuprar duas mulheres brancas, né? Então, obviamente, isso aí é nos anos 30, então sempre houve muito preconceito, ainda mais, né, nessa época. E eles foram presos sem evidências ou prova nenhuma, né, sobre o que realmente aconteceu, e também são condenados à morte. Então é basicamente essa história, que é uma história muito forte, muito importante, né, principalmente da história negra dos Estados Unidos, e o musical é baseado nisso. E nós demos nota 4 também, todo mundo nota 4. E aí, o que vocês acharam? Você chegou a ver isso aí, Fio, ou não? Não, ele flopou antes de eu chegar lá. Tá. Ele não fez Eu lembro que você sucesso. estava muito animado, assim, cara, vou ver. Aí fecharam antes de eu chegar em Nova York. Assim, então. Eu gosto muito da trilha, eu acho ela muito legal. Tem uma música que eu fiquei apaixonado, chama Go Back Home. Eu achei linda demais, quem puder ouvir, ouça. Eu fiquei muito impressionado, porque assim, você lendo a história e você ouvindo a trilha, é muito diferente. A trilha ela é super leve. Eu lembro que essa foi a que eu fui acompanhando, tipo assim, agora vai ter uma música sobre isso. Eu fui tipo, vendo passo a passo do musical enquanto eu ouvia. Assim, então, agora eles vão ser acusados de estupro. Agora vai ser boa. E é uma música tipo, lá, 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 lá. Eu assim, gente, o que está acontecendo com essa trilha? Eu fiquei muito, muito, muito curioso para ver isso no palco, para ver como que eles conseguiram lidar com um tema tão pesado de uma forma tão leve. Parece muito bom, parece muito bem escrito. E eu fiquei, assim, as vozes são maravilhosas, o elenco parece que é maravilhoso. Deve valer muito a pena ver isso no palco. Assim, Não, muito curioso. eu tô rindo aqui porque assim, eu só tinha ouvido falar desse título, nunca tinha lido nada sobre o musical, visto nada, né? Tanto que assim, eu comecei a escutar a trilha, não tinha lido nada ainda, né? Eu tava achando as músicas bem gostosinhas e tudo mais. E assim, pelo nome de Scottsboro Boys, eu achei que era tipo uma história de uma banda, sabe? Porque as músicas estavam tão gostosas, né, de escutar. Daí quando eu fui ler a história, eu fiquei chocado. Eu falei, como assim? Eu nunca soube dessa história, nunca tinha ouvido falar. Não bate, né, a história com as músicas. Sim, daí eu fiquei impressionado, daí tanto que eu vi vídeos sobre, né, a história real, comecei a ler sobre o assunto, que é muito interessante, é bem interessante mesmo. Então eu fiquei com a fim de ver o musical depois. E eles foram recordes, né? Oi? Eles foram recordes, não. Na época eles bateram recorde de quantidade de indicações ao Tony sem ter ganhado nenhum. Eles foram indicados a 12 Tonys e perderam todos. Sim. E o top 3 de maiores perdedores do Tony, de maiores indicações sem ganhar nada, os 3 são do Kander and Abby. Então, tipo assim.
Conseguiram bater mais o recorde deles. Não é porque você tem um cabaré Chicago aí, né, nos trabalhos aí, que você vai ser sempre recordista, né, de ganhador de Tony. E você, Lê? Eu também eu não tenho muito por falar, porque eu concordo muito com a opinião dos dois, porque foi exatamente isso. Eu conhecia também de nome e tal, alguma coisa. Lembro de ter acompanhado, assim, na época do Tony, mas eu não sabia o que era. E quando eu ouvi, eu fiz exatamente isso. Eu falei, nossa, que trilha legal, nossa, vou ouvir mais vezes. Aí quando eu li a história, eu falei, meu Deus. Sim, é pesado, é pesado. Eu falei, meu Bem Deus, pesado. não dá, é muito pesado. Aí eu falei, ai, gente. Mas só Só um que pouquinho. sim, com isso despertou a curiosidade de ver ao vivo como é que eles faziam essas transições entre a cena pesada e uma música, por favor, que o Felipe cante de novo, porque ficou muito bonitinho ele cantando. Vou passar, porque minha voz não tá boa hoje. Mas é isso, gente. É um musical que fiquei muito curiosa de ver ao vivo. Vou até depois buscar na internet Precisa ver se não tem bootlegs. um bootleg no YouTube, né? Aqueles que o Deve povo ter. só joga, deve ter. Vou dar uma procurada. Bem, vamos para o próximo musical, então, que é o musical é o Sister Act, ou seja, mudança de hábito. De hábito, que todo mundo gosta, né? Acho que, assim, mesmo que não goste da Menos o Felipe, que deu nota 4. O Felipe a gente vai se acertar gente, depois. 4 é uma coisa maravilhosa. 4 é uma ótima nota. Não, a gente já chega lá das notas, A vai gente já lá. vai chegar nas notas, peraí. Então, pra quem não conhece Mudança de Hábito, tem um filme que entrou, inclusive, essa semana no Disney Plus. Fica a dica. A história da Dolores, que ela é uma aspirante a cantora na Filadélfia. E aí ela começa fazendo um teste, que ela namora um gangster e tal, e ela tá fazendo esse teste pra se apresentar lá no clube dele. E aí ele diz que não vai, porque ela não tá pronta tal. E aí ela decide terminar com ele depois disso, só que aí ela vê ele matando um dos comparsas dele lá. E ela foge, ela vai pedir ajuda pra polícia. E aí eles colocam ela naquele proteção de testemunhas, porque o cara é super procurado, né? O namorado dela, que é o Curtis. Ele é super procurado, tal. Eles colocam ela num programa de testemunhas e aí eles escondem ela num convento. Só que ela, cantora de boate, toda assim, né? Toda solta na vida, vai para um convento lá, que aí é tudo muito recatado, tudo muito certinho, tal. E aí ela começa a ficar maluca e aí ela começa a dirigir o coral. E é uma das coisas mais sensacionais da vida, quando ela começa a dirigir o coral, porque aí as irmãs vão se libertando, aí elas vão ficando mais assim, uma coisa mais moderna, tudo. E aí elas vão tendo esse ar de companheirismo, de família, que a Dolores não tinha, que as irmãs começam a dar pra ela. É muito sensacional. É incrível esse musical. Que saudade aqui do Brasil do Mudança de Hábito. Mudança de hábito. Pra mim, sinto saudade até hoje. Pra mim, foi o melhor musical que já teve né, do Time for Fun no Renault. Eu concordo em gênero, número e grau. Nossa, foi incrível. Muito bom. Eu e Letícia demos nota 5, né? Por isso que eu falei, Felipe deu nota 4. Felipe, agora você tem a obrigação de se explicar antes que eu te jogue, eu perca meu réu primário. Bem, deixa eu só falar aqui rapidinho, só. Eu tenho assim muito carinho tanto pelo filme, é um filme que que eu assistia muito quando era criança, adolescente, mas muito mesmo. Gosto muito do musical, que foi tipo assim, tenho lembranças maravilhosas de tardes de quarta-feira no Renault. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo musical em si, pela trilha. Então, assim, eu só escutar sei lá, qualquer música, na verdade, não é nem o Take Me to Heaven, tem tantas outras, assim, que só de escutar, assim, me lembra tanta coisa boa, incrível, então pra mim isso é um 5, não tem como ser diferente. Eu concordo incrível. completamente, Mudança de Hábito foi um divisor de águas na minha vida, tanto a versão que teve aqui no Brasil, quanto a versão original, sempre foi muito divisor. Incrível. E você... Eu quero explicações. Eu não tenho nem o que falar mais. Eu quero explicações. Felipe, por favor, não me faz gastar meu réu primário. Então, gente, olha, eu amo Mudança de Hábito. Nota 4, uma nota ótima. Eu só não acho que ela é perfeita, 100% perfeita, porque Felipe, quando eu assisti, eu saí com um leve desapontamento por não ter nada em relação às músicas originais, às músicas do filme. Não que eu não acho que as músicas do musical sejam perfeitas, elas são muito bem compostas, Alan Menken, maravilhoso, gosto muito. Eu acho que elas são perfeitas ali, elas substituem muito bem, mas, por exemplo, a gente nem vai falar tanto o Rock, por exemplo. Ele conseguiu colocar um Eye of the Tiger, ele conseguiu trazer um pouco a vibe do filme
alguma coisa para a experiência teatral. Eu gostaria, eu entendo que talvez não era possível, não conseguiram direitos, blá blá blá, não sei qual é a história por trás disso, mas eu sinto um pouquinho de falta das músicas originais. Para mim são. Tá bom, Felipe, senta lá, vai. Não, eu até, assim, não, eu concordo com o Fio, porque na época, assim, que eu sempre, assim, fui muito vibrado no Mudança de Hábitos, então, assim, desde que foi divulgado o musical, comecei a acompanhar muito, desde lá dos tryouts, eu lembro que em Atlanta, ou Chicago, não, Atlanta, e quando tava, assim, pré-West End também, tipo, assim, acompanhava muita coisa, e eu sempre pensava, poxa, tipo, não tem nenhum I Will Follow Him, tipo, que é tão, né, icônico no filme. Mas depois, tipo, eu só fui entender que realmente não fazia falta quando eu assisti aqui no Brasil. Daí eu falei, realmente não faz falta e tá tudo bem, sabe? Tipo. Então eu entendo o que o Fio tá falando, que de repente poderia, mas pra mim hoje em dia não faz falta nenhuma. Tanto que meu sonho é que tenha uma refilmagem, né, baseado no musical, com as músicas do musical, ia ser maravilhoso, né? Gente, Estão fazendo 3, né, gente? Eu ia falar, vai ter o 3 e estavam fazendo, né? Tá programado um revival no West End, né? Que a Whoopi, infelizmente, teve que sair, que ela ia fazer a Dolores de novo. Sim, nossa, imagina, que maravilhoso. Lembrando que a Whoopi, ela fez a Madre Superiora também no West End por um tempo, né? Ela chegou a fazer, então. Ou seja, ela tá sempre, né, ligado? Que é o projeto dela, na real, né? Então. Claro! É Claro, incrível. até eu queria muito rever ela fazendo a Dolores no musical, ia ser legal. Uma Eu pena cheguei, que eu cheguei até a ver infelizmente na época preço de ingresso, tudo, passagem só pra ver isso, mas ia ser, tipo assim, muito caro. Tipo, eu não ia ter condições de ir assistir, não. ia se contentar com bootleg. Não, e ainda bem que eu não comprei, não cheguei a me programar nem nada, porque a pandemia cagou tudo, ela cancelou, enfim, né? Então. A produção ainda vai rolar, mas agora já não é mais com ela. Sem ela. Uhum. Mas enfim, bora então para os próximos aqui, que daí só eu escutei. Bem, tem o musical Baby It's You, que não tem trilha sonora. The People in the Picture, que também não tem trilha sonora. Daí tem Women on the Verge of a Nervous Breakdown, que é o Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, que já teve aqui no Brasil. Que eu dei nota 3. Mesmo com Patti LuPone, ela não consegue salvar, porque realmente é muito ruim. E não sei por que eu assisti 4 vezes aqui no Brasil. Não sei por que eu assisti 4 vezes. Era ruim e assisti 4 vezes. Será, né? Rafael gosta dos flop assim. Não sei, sempre tinha oportunidade de ver e eu ia, e enfim, nunca achava tão bom assim. Não, mas era bom, mas não era o era elenco aquele era ruim, incrível. tão ruim que ficava bom. O elenco do Brasil era muito bom, mas o material era ruim, mas enfim. E daí tem o musical Blood Blood Andrew Jackson, que dei nota 5, que é incrível. Não sei como que a Letícia não conhece esse musical, não deu nota. Eu conheço, só que eu não vou me expor tanto Nossa, dessa vez. Eu gosto pra caramba. Puta de um musical de rock. É muito bom. É muito Pra bom. dizer a verdade, eu tinha esquecido de colocar a nota aí. É uma pena que Vou até por agora. foi fracasso, mas é incrível. E daí o musical Priscilla, The Queen of Desert, né, que é o Priscila, Rainha do Deserto, que vocês também deram nota, né, que todos nós temos nota 4, né, que não era pra gente escutar realmente, mas enfim, temos nota 4. É a primeira vez que eu ganhei a loteria, né? Ah, sério? Olha. Maravilhoso. Mas ou seja, são músicas, é um jukebox, né? Então, tipo assim, não tem aquela coisa nada fenomenal, né? De músicas novas e tudo mais. Então, por isso que eu dei uma nota 4 ali, né? Mas é incrível. E tem o filme que todo mundo conhece e tal, então tudo bem. Beleza. Vamos para o próximo musical, que foi o vencedor do Tony Awards de 2012, que é o musical Once. Ai, gente, eu amo esse musical. Eu sei que o Rafa não gosta. Eu gosto. Mas eu amo, pra mim foi divulgado ontem que vai ter no Brasil, né? Sim. Sim, é ansioso demais. Esse musical se passa em Dublin. Ele é sobre um guy e uma girl. O guy, ele tá com o coração muito partido, ele tá muito arrasado. A namorada dele largou ele e se mudou pra Nova York. E ele tá cantando nas ruas e pensando em desistir do sonho dele de cantar e trabalhar com o pai dele consertando o aspirador de pó, até que ele conhece a Girl, que é uma menina, uma mulher, né, que tem uma filha, também tá meio que sofrendo de coração partido, e ela decide ajudar ele a gravar as músicas dele e ir para Nova York e tentar correr atrás do grande amor da vida dele, enquanto eles vão compondo juntos e trabalhando juntos nesse CD, e eles vão se apaixonando de alguma forma. E tem filme, esse filme ganhou o Oscar de melhor canção com Falling Slowly.
Eu acho maravilhoso, assim, eu acho que a trilha inteira... E a trilha da Broadway, assim, pra mim, acho que tão boa quanto a do filme. Embora lembrando talvez que ainda o A prefira o Broadway, né, filme. se baseou no filme, né? Primeiro veio filme, depois a Broadway. Sim. E é maravilhoso, assim, É eu amo de maravilhoso. paixão. Ganhou o Tony de ator. A atriz era a mãe do How I Met Your Mother, a Cristina Milani, uma coisa assim, né? Ah, tá. É. Sim. Chris Milioti. Então, assim, vale a pena ouvir. Eu gosto muito da trilha. Assim, para mim é bem tocante. Assim. Eu dei nota 3, vocês deram nota 4. Depois Para mim, dessa o explicação 4 que o é só Felipe porque eu deu. prefiro a do filme. Exato, pra mim também. Ai, gente, eu não sei. Eu assisti só uma vez, Just Once, né? O nome do filme. Só uma vez eu só vi o filme. E sabe assim, eu lembro de ter gostado do filme, mas assim, aquela coisa pra ver realmente once uma vez. E eu não tenho vontade de ver de novo, e nem muito menos de sentar pra assistir o musical, não tenho vontade. Pra mim, assim, eu tenho um grande problema com essa trilha, que pra mim parece a mesma música do começo ao final. Tipo, a mesma música. Não, a primeira nem tanto, Heresia. que a primeira música até é felizinha, gostosinha, bonitinha. Mas aí quando cai na segunda música, pra mim parece que a segunda música vai se arrastando até o final. E não sei, pra mim não. Não sei, não desenvolve pra Eu mim. respeito, mas você tá errado. Mas, Concordo. assim, a música principal, que eu acho que é a segunda ou terceira, eu acho que é a segunda música já da trilha, né? É muito linda, realmente, ela é lindíssima. Não tem como falar o contrário disso. Então, mas ok, mas assim, pagar o ingresso de Broadway pra assistir isso, jamais. Então, não. Ele tem uma curiosidade do palco, é porque, assim, a peça só tem um cenário, basicamente, que é um bar Uhum. irlandês, um pub, né? E eles vão, tipo, só com iluminação e por entendimento, você entende que os cenários são outros, que estão gravando no estúdio, que eles estão no meio da rua e tudo mais. E antes da peça, no intervalo, você pode subir no palco e Uhum. comprar no bar a cerveja e voltar para o seu lugar. Então, tipo assim, é uma experiência minimamente diferente, no sentido de você interage de alguma forma com o próprio cenário, sabe? O bar Sim. do palco é um bar de verdade que você pode comprar. Então, aqui em São Paulo, uns anos atrás, eu lembro que foi 2016, final de 2016, que eu lembro que foi a última musical que eu assisti. Fizeram uma montagem bem pequenininha no Teatro Comune aqui, eu não lembro quem que fez, quem que era a produção, eu só lembro que tinha a Nina Vettar, que é uma amiga minha, que ela fez uma das personagens. E era muito legal, porque assim, era bem pequenininho, um teatro pequeno, e as mesas também, tinha mesa de bar em cima do palco, e era legal porque eles iam servindo shot de tequila durante o musical, e eu bebi, eu acho que os 3 shots de tequila. Nossa, não, Rafael, então, por isso que você ficou bêbado e esqueceu, né, amigo? Não, não. Porque. Não, mas assim, essa experiência de ter assistido essa montagem deles foi legal, porque assim, eles começaram já no saguão do teatro, daí foram levando as pessoas, né, pra dentro do teatro. Então, assim, foi uma coisa bem interativa também, né, como era da Broadway. Então foi interessante, mas mesmo assim, tava lindo o trabalho deles. Lembro que as versões estavam bonitinhas também, mas assim, nada de incrível, assim, nada assim que eu saí impactado de achar tudo maravilhoso, assim, pelo material, sabe? Tô falando da montagem deles, tô falando do material. Então, Uhum. é. Então eu tenho probleminhas com o material. Uhum. Mas é isso. Bora pro próximo musical, que aí sim o bicho pega aqui, que é o musical Nossa. Leap of Faith. O Leap of Faith conta a história de um vigarista chamado Jonas Nightingale, que ele viaja com o ministério porque ele é um reverendo. E aí o ônibus dele quebra numa cidade. E aí ele arma uma tenda e fala pra todo mundo ir lá pra ele fazer a pregação. E aí chega uma xerife, que é uma mulher chamada Marla, que ela tá determinada a falar pro cara assim, não, você não vai tirar dinheiro do povo. E aí eles se apaixonam. E o musical, Hum, mesmo com o Raul hum. Esparza, é É horrível. horrível. É ruim. Tanto que flopou lindamente na Broadway, né? É, não é pra menos, né? A gente é muito. Pois, ai. Todos nós temos nota 2, que pra mim soa um álbum gospel e nem é um gospel bom, é um gospel ruim. Se fosse um gospel bom, assim, que ele, sabe, com bastante soul, bastante black music, né, no gospel, mas não, é um gospel ruim, saído de uma Uhum. igreja de esquina, sabe? Tipo, A igreja aqui atrás estava tocando uma coisa parecida. Eu falei, putz, nossa. então, Qual é, claro? pra mim não dá. Não dá, Não, então não dá. nota Não 2. dá. Dois assim, Não, e é dois já Alan querendo Menken, dar né? um, né? É de novo aquela expectativa, sabe? Alan Menken, Raul Esparza, sabe? Tinha tudo pra ser tipo um puta musical.
Tipo, tinha o Leslie Odom Jr., sabe? Podia ser uma coisa muito foda e não é, assim, é preguiçoso demais, assim. Tem escrito nele, boleto, precisava pagar, desculpa, Sim. sabe? É uma coisa muito... E parece que é um musical, assim, que nunca foi muito trabalhado em cima dele. Parece que eles criaram meio assim, tipo, em um mês criado, botaram na Broadway e é isso, sabe? Tipo, vamos tentar. Então, assim, parece não ver um esforço coletivo das pessoas envolvidas para fazer um bom espetáculo, sabe? Então, Nossa, Raul Esparza tá metido nisso, pelo amor de Deus. A gente ainda dá o 2 por causa dele, ainda assim com muitas ressalvas. Sim, eu dei um 2 por causa dele até, realmente, porque senão eu daria facilmente um aí, né? Mas enfim, bora pra gente não se prolongar em muito, porque a gente tem muito musical ainda hoje. Vamos para o próximo, que é o musical Newsies. É que deu polêmica. Newsies, mais uma polêmica pra gente. Também é mais um musical do Alan Menken nesse ano. Ele é baseado também num filme, tem um filme musical antigo da Disney com o Batman, né? Esqueci o nome dele agora. Christian Bale ou não? Christian Bale. Christian Bale. Ele é o ator do filme original. E conta a história do Jack Kelly, que é um cara que vende jornal, daqueles carinhas que ficam vendendo jornal na rua, e eles participam de uma greve, porque os donos do jornal estão querendo massacrar eles, basicamente os vendedores de jornal, diminuir o dinheiro deles, e eles vão fazer uma greve, e é um musical muito ruim. A trilha é muito ruim, assim, tem, sei lá, 2 músicas que você talvez lembre, 2 músicas, eu acho que muito... E, de novo, é muito decepcionante, porque... Assim, o book é do Harvey Fierstein, tem o Alan Menken, tem o Jeremy Jordan, tem o Cara Lindsay. Você poderia esperar uma coisa boa, mas assim, a única coisa, e eu contei para os meninos também que eu ganhei na loteria nesse, eu vi lá, a única coisa que realmente vale a pena, e realmente vale a pena, assim, de babar, é a coreografia, porque eles misturam um balé com uma coisa de rua, é muito interessante. Eu imagino que seja por isso que até hoje nunca conseguiram montar no Brasil, deve ser difícil montar isso, porque é uma coreografia muito surreal de boa, assim, não é tão fácil de fazer, e ele valia a pena só por isso, assim, porque a história em si e as músicas em si, para mim, era esquecível demais. Letícia ainda que deu nota 3, eu e você nós demos nota 2, né? Eu, na época que foi lançado esse musical na Broadway, eu tinha uma pessoa conhecida que estava na produção da Broadway, me encheu o saco pra ir várias vezes pra assistir e tudo mais. Obviamente não é tão simples ir assim pra Nova York pra assistir o musical, né? Então, logicamente, não fui. Mas eu lembro que daí, logo por causa disso, eu assisti o filme, que eu nunca tinha ouvido falar do filme, né? E eu lembro que eu detestei o filme, tipo assim, não gostei mesmo, assim, o filme é muito ruim, eu acho que é um filme de 86, alguma coisa assim. E daí logo depois saiu a trilha, não achei nada demais, aí eu fui ver vídeos, não achava nada demais, eu achava até muito irritante, a coreografia pode ser bonita, mas é irritante ver aquele povo pulando o tempo todo, então não curto. E tem música também batida, igual aquela música Santa Fé, né? Tipo, é muito batida, gente. Para de cantar elas em audições, em programas de TV, pelo amor de Deus, não. Não. Até tem um amigo meu vai que. dizer que isso tem no Disney Plus, né? Quem quiser ver a gravação da sim. peça tem no Disney Plus, vai ser fácil. Tanto que tem E até o um amigo filme meu que original cantou no Cultura Musical, cantou essa música, eu fiquei pensando, nossa, poxa, por que essa música? Ou seja, pra mim é Aquela muito rancorosa, fraco, né? muito fraco. Não Enfim. tem nem o que falar, né? Porque, assim, eu gosto de algumas coisas, tudo bem, eu acho ele extremamente fraco, assim, libreto e outras coisas, afim. Mas eu acho que teve. Gente, em comparação com o Leap of Faith, eu acho Nilces uma obra-prima por comparação. Sim, aí tudo bem. Mas é que eu fui levando em consideração o ano. Então, assim, o Nilces pra mim, ele não é, nossa, jamais o melhor musical da vida, melhor musical do Alan Menken. Mas eu acho que tem coisa que salva. Eu não vou saber o nome de todas as músicas, mas Santa Fé eu concordo que é super batida, super estimada. Tem coisa um pouco melhor. Mas assim, eu não concordo com o que vocês falam de ele ser tudo isso, não. Apesar de ser muito problemático, muita coisa ali eu mudaria. Sim. Mas é ok. É o que eu falei no grupo. Ele é ok. Ele não é nada além disso. Sim. Bem, porque esse ano aqui, tô analisando, né, 2012 aqui, tô vendo que não teve musical bom esse ano, não. Teve 11. Ai, olha, pra ser bem sincero, eu acho que de todos esses, preferi a Once mesmo, viu?
Talvez um Ghost ali, mas o Ghost é as músicas, porque a peça em si é muito ruim, mas enfim, a gente já chega lá. A gente já vai comentar do Ghost. Vamos lá pro próximo musical, que é o Nice Work If You Can Get It, que é o... Como que era o nome do Brasil? Antes Tarde do Que Nunca. Antes Tarde do Que Nunca, que teve aqui com o Miguel Falabella. Então, gente, então, é mais um jukebox de Gershwin. Eu não aguento mais falar isso. Esse aqui deve ser o quinto, deve ser, eu acho, por aí, né? Eu não aguento mais começar o musical falando. É outro musical de jukebox de Gershwin. Podia ser do Ellington. É porque a gente também já falou várias vezes do jukebox do Ellington, né? Então... Vai ter um daqui a pouco. Calma. Aguardem. Aproveitem para ver na sexta no Globo Repórter. Exato. Então vamos lá. A história da começa assim, né? Com a história da Billie Bandits, que é uma contrabandista, e o playboy Jimmy Winter, que eles se encontram no final de semana do casamento dele. E aí ele tem sei lá, o 15º casamento desse cara, não sei. E aí ele precisa se casar de novo, porque ele precisa, antes que a mãe dele entregue, assim, pra outra pessoa, os negócios lá da família que ele cuida. Aí ele conhece a Aileen, que é a melhor intérprete de dança moderna, e aí ele conhece a Billie, começa a ficar encantado com ela, tal, só que ela é uma contrabandista, e nessa época tava o auge da lei seca, né, e aí ela esconde na casa dele 400 garrafas de gin. E aí, do nada, a festa de casamento dele vai ser nessa casa, que é uma casa de praia, que ele tem a festa de casamento dele vai ser lá. E aí ela tem os capanga dela lá, que aí eles ficam tudo se misturando lá como se fossem empregados e é isso. Bem, todos nós temos até 4. Pra mim, isso aqui eu acho que é o melhor musical de jukebox com as músicas do Gershwin, né? Que a gente já... Acho que, igual eu falei, eu acho que realmente isso aqui deve ser o 5º, se eu não me engano. Tem o outro que é muito famoso, Crazy For You, né? Mas pra mim ainda eu acho que isso aqui é muito mais interessante pela história, porque é muito mais cômica também, né? E as escolhas das músicas também eu acho que eu prefiro mais aqui do Nice Work. Então, pra mim é um 4 bem dado, não mais do que isso, realmente, né? E assim, é uma tarde, uma noite gostosa no teatro, que você vai rir, vai se divertir, escutar músicas bonitas, conhecidas. E é isso. Só. Eu gosto muito dessa trilha porque, né, gente, como eu já cansei de falar aqui, enaltecer, aqui essa trilha tem o Matthew Broderick, então... mas ele é incrível, Ele é maravilhoso, é o dono da minha vidinha. E eu já cansei de falar isso. Mas, enfim, é mais por causa dele que eu dei. Eu também concordo que pra mim é se não o melhor jukebox de Gershwin. Mas é tudo bem que você falou. Você sai, ok, acabou, não é uma coisa que eu vou levar pra vida. Nossa, melhor musical. Mudou minha vida. Não, é pra você passar tempo mesmo. Sim. E você, Phil? Então, eu achei muito gostoso esse musical. Eu acho a trilha muito bem feita. Eu acho que as orquestrações são muito lindas do Gershwin. Eu acho a Kelly O'Hara cantando Someone to Watch Over Me. Gente, eu sei que essa música é batida, mas derrete meu coração ela cantando. E ela cantando com um twistzinho, tem os barulhos de arma, porque ela é a gangster. Assim, claramente, pra mim é uma homenagem aos musicais daquela época, uma coisa bem Cole Porter, uma coisa bem Gershwin mesmo daquela época. Mas funciona muito. É bem o que o Rafa falou, eu acho que me representa totalmente. Aquela tarde gostosa no teatro, não tá querendo reescrever a roda, inventei a roda, fiz uma coisa totalmente diferente, pelo contrário. Mas, assim, é muito gostoso. Gershwin é uma trilha maravilhosa. Eles fizeram algo 100% original, mas, ao mesmo tempo, super tentando homenagear uma outra época. E não ficou com cheiro de mofo, assim. Ficou gostoso de ouvir. Eu não sei, vocês chegaram a assistir aqui no Brasil com o Miguel Falabella? Eu assisti. Não, porque foi bem gostoso. Eu lembro que eu assisti até, foi com a Lene, foi muito legal, porque assim, foi uma sessão especial que tava todo o elenco do Mudança de Hábito assistindo. Então Miguel Falabella quebrava o tempo todo, né, o texto pra fazer piada sobre mudança de hábito. Então foi bem divertido. Mas era bem divertido. Eu só queria puxar uma adendo da versão brasileira, porque eu queria bater palmas eternamente pra Jana Amorim fazendo a Aileen, que era sensacional.
Ela arrebentava. Isso, Todo o elenco tava muito bom. Sensacional, mas até o próprio a Miguel Jana era Falabella uma tava coisa de incrível. louco. Sim, Até sim. a gente, eu e os amigos nesse musical, a gente apelidou ela de Jana Sem Ossos. Não, ela é maravilhosa, maravilhosa. Bem, vamos então agora. Tem outros musicais que eu escutei, se bem que Felipe também deu nota aqui, né? Que é o Bonnie and Clyde, que eu dei nota 4. Felipe também deu nota 4. Não é o Felipe, fui eu, Foi amigo. você! Eu Foi, confundo as foi assim, colunas aqui, nossa, isso não vi. desculpa. Tem que mudar essas colunas aqui, eu sempre confundo. Então, a Letícia. Daí tem o Spider-Man Turn Off the Dark, que é o maior flop da história da Broadway, né? Que é com as músicas U2, ou seja, ruim. Nós temos nota 3, que ainda tem um 3 bem dado, eu acho ainda, né? Eu acho que ainda é o 3 meio 2, assim, apesar de gostar de Homem-Aranha, Sim. gostar de YouTube, mas você fica tipo, não deu É. certo. Sim. E aí tem o musical Alice Strata Jones, que eu achei incrível, eu dei nota 5, é fodástico, fodástico, tipo, é muito bom. Uma pena que não fez sucesso na Broadway. E o musical Ghost, que eu dei nota 4, Letícia também deu nota 4 aqui, que o musical é bem ruim, mas as músicas são boas, né? Exato. Eu gosto muito do 90% filme, das músicas. mas não É. funciona muito bem no palco, não. Eu tenho muito carinho pelo Ghost musical, porque é também outro musical que eu acompanhei desde assim, de workshop, essas coisas, desde que foi anunciado. Então, assim, é uma caminhada longa já com o musical, mas mesmo assim, ainda não consigo considerar um 5. É um 4 pra mim, bem dado. Uhum. E é isso. Vamos para o ano de 2013 com o vencedor do Tony Awards, que foi o musical Kinky Boots. Tem muito a questionar. Bem, o King Boots é um texto do Harvey Feinstein e músicas assim de Lauper maravilhosa, né? Tipo, era a rainha dos anos 80. E o musical é baseado no filme de mesmo nome. Eu não sei qual que é o nome do filme aqui no Brasil. Não sei se era Kinky Boots mesmo. Acho que tinha outro nome, não lembro. Ou seja, o nome original do filme é Kinky Boots mesmo. E fala da história, né, do Charles Price, que ele acabou de herdar uma fábrica de sapatos do pai dele. Só que ele descobre que a fábrica tá cheia de dívidas e tá prestes à falência. E ele quer ainda insistir na fábrica, só que ele tem uma namorada que fica fazendo a cabeça dele para vender e largar, né, a fábrica que era do pai dele para ir se mudar com ela em Londres, né? Porque lembrando que eles estão no interior da Inglaterra. E aí, do nada, aparece a Lola, que é uma drag maravilhosa, né? Que pede, né? Faz uma encomenda de um sapato, né? De uma bota que, né? Tem pro pé masculino e aguente o peso, né? O salto aguente o peso também, né? De um homem. Ou seja, ela começa a influenciar muito ele a fazer esses sapatos e tem muitas confusões, porque, obviamente, né, ali é uma cidade pequena, o pessoal da fábrica é bastante preconceituoso, né, com a questão da Lola. E no final das contas ela começa a ajudar muito, né, e meio que vai dando certas coisas na vida do Charles depois disso. Não vou falar muito, porque tem pro shot maravilhoso do musical, filmado em Londres. Tem um filme original que não é filme musical, mas o filme também é bom. Eu achei aqui o nome do filme que você perguntou. É Kinky Boots, Fábrica dos Sonhos. Tinha um subnome, né? Fábrica dos Sonhos, exatamente. Ou seja, todos nós demos nota 4. E aí, o que vocês acham do Kinky Boots? Olha, eu gosto muito, muito de Kinky Boots. É um musical que eu morro de vontade de ver ao vivo. Porque eu tenho certeza que eu vou me divertir pra caramba. Mas assim, eu tenho as minhas ressalvas quanto a ser vencedor nesse ano que teve coisa assim que a gente vai falar depois. Mas assim, não tiro o mérito, eu gosto muito da trilha, eu ouço direto, né, gente, Cyndi Lau, por que você pode esperar coisa E ela fez umas ruim? músicas pop maravilhosas aqui, né? Não Nossa. dá. A única coisa é que, assim, algumas músicas eu tô de saco cheio, sabe? Porque, igual você passou aí com o Nilces, com Catch Me If You Can e tal. Então você vê a galera falando tanto, que você Aquele começa a ficar meio com rancinho. ranço. Então eu tenho isso com algumas músicas, tipo com History of Your Own Guys, que eu não aguento mais. Gente, por favor, parem de usar isso em audição, eu não aguento mais. Mas é fofinha, é fofinha. Eu gosto da música, só que eu não aguento mais. Toda hora que eu tô vendo audição, alguma coisa, tá lá alguém cantando Story of the Wrong Guys. Aí eu fico com raiva, aí eu pulo a música. Mas é mais por isso mesmo, porque algumas músicas eu tô meio com ranço de ouvir muito. Mas assim, eu acho assim que o musical tem umas partes de baixo, assim, mas assim, eu acho que a maior parte, assim, são coisas ótimas.
E assim, pra mim, eu acho que não é que seja um musical super necessário, mas eu acho que é um musical pra comunidade LGBT tão bom, sabe? De você sair, ver E eu uma acho história legal que é nessa bonita. época, né, que tá começando ainda a ter esse negócio mais assim, voltado assim para uma história mais Pode até ser. LGBT nessa época. Então, eu acho que isso influenciou e muito. Claro, não tem nem que E comparar. tipo assim, você termina assistindo musical, você já, sei lá, já dá vontade de sair do teatro, já se montar e de ser drag Já e, pegar uma bota também. né? Então tem essa coisa muito gostosa, sabe? Tipo, do que uma história e também, né, das músicas Cyndi Lauper traz. Lembrando, são músicas originais, não são as músicas assim de Lauper conhecidas, né? Então são todas Não é músicas um originais. jukebox da Cyndi Lauper. Não é, exato. E você, Phil, você tá quietinho aí? Então, eu gosto de Kinky Boots, mas eu sofro de ranço, Hum. porque eu assisti Matilda, acho que tipo 2 dias antes. Aí você tava assim, eu ainda tava cantando Matilda quando eu entrei pra ver Kinky Boots, e Kinky Boots ganhou, e eu falei assim, é isso que ganhou de Matilda? Já pode ter visto pelo meu fundo que eu sou Team Matilda nesse ano. E assim, não é que o musical seja ruim de forma alguma, eu acho ele um pouco raso, eu acho que ele Uhum. não se aprofunda tanto, ele nem tenta ser muito profundo, ele é Sim. muito mais divertido, ele é muito mais pop, ele é muito mais chiclete, e ele faz 100%, ele consegue totalmente esse objetivo dele, mas eu sou Team Matilda nesse ano, mas é uma trilha assim, super gostosa, é uma trilha que dá pra você ouvir muito feliz, eu ouço várias vezes, várias músicas, é uma trilha muito boa, assim, Eu nada acho que contra quando ela. ele começa a tentar se aprofundar, até mesmo pela questão do preconceito e tudo mais, ele já, tipo, volta pra superfície, né? Tipo, não vamos se aprofundar nesse tempo pra não ficar Vamos ficar uma pesado. coisa mais Ser aquela leve. coisa leve mesmo. Tipo, pra ser diversão, tipo, sessão da E tarde. tá tudo certo, não Tá precisa tudo ser certo. muita Ah, Né? Tipo, não estamos reclamando em relação a isso, mas é que eu acho que de repente se aprofundasse muito, não teria o porquê também, sabe? Tipo, não é igual o Felipe falou, não foi feito pra isso, foi feito pra ser uma diversão mesmo ali. E tá tudo certo. É isso. é isso aí. Mas é muito bom, é muito bom. Vamos para o próximo musical, que é o Bring It On, The Musical, que é aquele baseado no filme Teenagers, As Experimentadas, né? Exato. Gente, pra quem não sabe, Bring It On são músicas do Lin-Manuel Miranda. Não Isso. todas, né? Não todas, na grande Não maioria. todas, é. E do Tom Kitsch, que é o orquestrador, nossa, nem sei se isso existe. Compositor. Compositor não, né? Ele fez os arranjos novos do bonitinho que tá aqui atrás de mim, né? Do American Idiot, ele fez alguns arranjos novos. Algumas letras também são do Lin-Manuel Miranda com a Amanda Green. E conta a história da Campbell Davis, que é uma líder de torcida, que ela quer liderar o time para a vitória no campeonato nacional. E aí a história se cria tudo a partir desse mundo das líderes de torcida competitivas e nas rivalidades que elas têm. Então ela tá bonita, tem tudo, ela tem tudo, tem um namorado, e aí ela começa começa a ser a capitã da líder de torcida, e aí ela, do nada, meu Deus, eu vou para uma nova escola, no centro da cidade, onde ela não conhece ninguém, e o pior de tudo, eles não têm líderes de torcida. Então aí ela começa a fazer uma amizade com umas garotas do time de dança, tal, e aí ela acabou se treinando para participar do campeonato nacional de líderes de torcida. É bem diferente do filme, né? O filme Sim, não tem sim. nada Sim, disso. Sim, é um pouco diferente, sim, a é um pouco história. diferente, sim. Eu sempre fui apaixonado por esse filme, que eu acho muito bizarro o título em português ser uma outra palavra em inglês, que é Teenagers, As Apimentadas, que não tem nada a ver, né? E assim, pra quem não sabe, são, acho, 4 ou 5 filmes, eu já vi todos, é maravilhoso. É muito gay, é Temos muito um gay. fã. É muito gay. Então, na época que saiu o musical, eu tava muito obcecado pra ver esse musical, né? Então, e assim, as músicas são incríveis. Tipo assim, você consegue ver que tem coisa do Lin ali, tipo, é muito dedo dele ali, algumas músicas. Uhum. E é um pop muito forte, não é um pop raso, é um pop assim que assim, foi composto para realmente contar uma história, uma coisa boa. Eu não sei explicar exatamente a palavra que eu queria usar. Mas para mim esse musical tem tudo. Ainda eu acho que assim, realmente não fez sucesso. Não é um musical perfeito, porque é uma história realmente mais para adolescente. Mas, por exemplo, esse aqui é um tipo de musical que para mim é muito melhor do que, por exemplo, o Mean Girls, que faz super sucesso, sabe? Sim, eu ia O, falar isso. o E eu Bring acho que It isso é On. necessário. Eu acho que eu. Desculpa, pode Não, falar. pode falar, não. Não, eu ia falar que o Bring It On, tipo assim, é tão jovem como Mean Girls e foi totalmente esquecido, sabe? O que é uma pena, porque você pega assim, a história do Bring It On, pra mim, funciona melhor que a Mean Girls.
E funciona melhor até que um dos meus queridinhos, que é o Heathers. Eu adoro. Também é uma história adolescente, mas o Bring It On, gente, ele pisa lindamente em Mean Girls. E eu gosto muito de Heathers, e no máximo o Heathers ele faz um carinho na cabeça. Sim. Porque ele pisa só no Mean Girls. Já fica claro, gente, que eu vou falar muito de Mean Girls no próximo episódio, tá? Porque eu detesto esse musical. Mas enfim. Não, quando a gente chegar lá pra frente, agora a gente comenta. Mas o Bring It On tinha tudo pra cair no gosto, igual caiu o Mean Girls, igual caiu o Heathers. E não é. Gente, por quê? Vamos enaltecer o Bring It On, é muito legal! Eu tô indignada! Mas é muito bom. Você não chegou a ver, né, Fio? Ouviu? Não, eu não sei se ele... Eu confesso que eu tinha um preconceito com ele, assim. Eu acho não sei se pelo filme, eu achava que ia ser muito bobo. Eu não sei, eu não conhecia nada dele até o desafio. E eu fiquei, gente, como eu me arrependi, assim, a trilha é muito boa. Talvez seja uma das melhores trilhas do ano. Eu não falei, a gente deu nota 5, né? Eu não falei ainda. Nós demos nota 5, todo mundo. Todo mundo deu nota 5. E assim, eu tava pronto pra dar um 2, assim. Ele foi num 5 de me dando tapa na cara, assim, sabe? E a trilha, você ouvindo as letras, se prestando atenção, você fala assim, gente, essa trilha, a letra não é adolescente burro. Pelo contrário, as letras são muito inteligentes, a forma como eles usam as palavras, as rimas, é tudo muito bom. Por isso que você vê realmente o dedo do Lin ali, porque assim, não fizeram querendo agradar adolescente idiota, sabe? Eles fizeram realmente pensando em fazer algo inteligente, fazer algo bom. Me surpreendeu muito, a sonoridade é muito diferente de qualquer outra coisa que eu tinha ouvido na Broadway até esse ponto, foi muito legal. E assim, realmente vale muito a pena ouvir. Assim, se tem uma trilha até agora, assim, que eu falo, dessa leva, que fale, ouça essa, porque você vai se surpreender positivamente, talvez seja essa. Sim. E tem assim, igual você falou, são músicas inteligentes, são músicas fortes. Tipo assim, por exemplo, tem a música Do Your Thing, que eu acho maravilhosa, que pra mim poderia facilmente ter tocado muito em rádio essa música, sabe? Tipo, e inúmeras outras músicas, sabe? Tipo, não sei, eu sou apaixonado por esse álbum, sempre fui. E até hoje eu não entendo como as pessoas simplesmente ignoraram esse musical. Então... Ignoraram e ignoram, né? Muita gente ainda nem sabe da existência dele hoje em dia. Foi totalmente esquecido do churrasco esse musical. Uma pena. Vamos pro próximo musical, que é o Christmas Story, The Musical. Esse é meu. Então, esse musical... Ele é sobre um menino de 9 anos, chamado Ralph, que o sonho dele é ganhar uma arminha de pressão, uma BB gun. Eu particularmente não gostei desse musical, gente, e é basicamente isso que eu lembro dele. Ele é esquecível nesse nível. Não, é porque ele é um seasonal musical, né? Tipo, é um musical de temporada, tipo, né, de Natal, não tem... O porquê você assistir ele, por exemplo, em março, abril, né? Tipo, não faz sentido. Mas, assim, ele vai indo pros parentes, tentando convencer a ganhar uma arma de Natal. Eu acho isso errado. É uma arminha, né? Não é uma arma, é uma arminha, né? De brinquedo. Mas faz apologia à violência da mesma maneira. Eu acho, faz arminha. Presta atenção em mim. Mas hoje eu acho que já mudaria essa parte do plot. Eu acho que já mudaria. Até 2003 eu acho que tudo bem, mas com tanta coisa que foi acontecendo, né, no passar dos anos, eu acho que hoje em dia ele já não colocaria isso. Mas enfim, eu dei nota 4, vocês deram nota 3. Pra mim é um álbum muito bom de Natal. É isso. Amigo, nem assim. Pra mim é um álbum ok. Eu acho que assim, se tu vai tocando, você fala. É um álbum que eu escuto no Natal. Já tinha escutado outras vezes no Natal. Como é que você passa o seu Natal? Sei lá. Ele sentado numa cadeira com a sua BB gun. Exatamente. Ai, que horror. Mas assim, eu não gostei. Eu escrevi bem parecido com a Letícia. Eu botei assim: não é uma trilha ruim, ela é bem ok, mas eu não tenho vontade nenhuma de ouvir de novo. Eu acho ela muito convencional, acho ela muito tipo. Ela deve servir ao propósito dela, eu acho que ela deve funcionar dentro do musical, mas não é uma trilha que eu sinto vontade de ouvir, que eu sinto vontade de me engajar com ela, de voltar em alguma música. Muito menos pagar o ingresso pra assistir, né? Nossa. Aí passa. Eu não sei, tipo assim, eu acho que essa questão de musicais, né, tipo de Natal, por exemplo, que tem até bastante na Broadway, realmente aquela questão muito turística, eu acho, porque
é difícil você achar uma pessoa que vai querer realmente pagar o ingresso de Broadway para assistir um musical de Natal, né? Ainda mais se for fora de época, já ter passado o Natal já há um tempo, né? Então, A não não ser que a sei. história seja realmente boa, talvez você possa até pensar. Agora, esse eu não pagaria. Eu não pagaria, não queria que me pagassem. É diferente de N, que o N é um meio que musical de Natal, mas assim, o Natal é mais a metade pro final, né? Então, não é tão focado no Natal. Mas assim, tem várias dessas músicas na nossa playlist de músicas de fim de ano. Então, funciona como para você escutar uma música e outra no Natal. É isso. Então, para isso é bom. E assim, vale dizer que a trilha é do pessoal que fez, tipo assim, apenas de Evan Hansen, que fez, tipo, Dogfight, que fez La La Land, que fez Smash, The Greatest Showman. Então, tipo assim, eles podiam ter feito algo, eu acho, mais memorável. Eu acho que, no fim, se eles tivessem feito algo que eu gostasse mais, talvez tivesse me empolgado mais. É que eu realmente achei ela meio esquecível. Assim. Se me perguntar agora, diga uma música dessa trilha, eu vou falar BB Gun. Mas tem uma música chamada alguma coisa BB Gun, não tem? Tem, eu acho, né? Não sei. Não tem alguma música que é alguma coisa BB Gun. Mas de repente eu acho que por ter muitos compositores é porque de repente não foi tão bom, sabe? Porque ter muitos compositores num trabalho só não quer dizer que vai ser sucesso, ainda mais nomes bons, né? Então, enfim, vamos para o nosso vencedor do Tony Awards, que não foi, né? Era pra ter sido. Que é o Matilda The Musical. Vamos lá. Vamos lá. Matilda The Musical tem filme, tem livro, tem uma par de coisa aí. Tem aí filme do musical. Vai vir o filme do musical pela Netflix. A gente tá muito ansioso pelo esse filme. Mas vamos lá. A Matilda, ela é filha de pais abusivos, né? Assim, super negligentes e tal. E ela encontra refúgio nos livros da biblioteca, que ela lê rapidamente, e ela começa a criar história e tal. E aí, quando ela vai pra escola, ela deve enfrentar a pior diretora de todos os tempos, que é a Miss Trunchbull, que ela acredita no lema lá do colégio, que é tipo uma tradução bem tosquinha, que crianças são vermes. E aí ela encontra uma pessoa, assim, uma grande amiga na senhorita Honey, né, que é a professora dela, que ela é super bem intencionada, tal, tem melhores das intenções, só que ela é super tímida, tal. E aí a Matilda sabe que ela tem que se impor, assim, e se rebelar contra os adultos que existem no mundo dela. E aí, a fazer isso, ela descobre que ela tem alguns poderes. Assim, que eu não vou contar muito, se você não assistiu no filme, não leu o livro, você vai saber o que é. E aí, eu não quero dar muito spoiler, mas aí ela vai ensinar a senhorita Honey e todos os colegas que ela tem que a vida pode ser difícil, mas às vezes você pode ser um pouquinho travesso. Ai, gente, as músicas são lindas. É tudo perfeito. Matilda é tudo. Nossa, tipo aquela música Quiet, tipo, de cortar o coração. Tipo, é muito perfeito. Não consigo entender como Kinky Boots era maravilhoso, mas não consigo entender que Matilda não é isso que eu falei quando a gente tava falando do Kinky Boots. Eu gosto muito, mas esse ano era pra ter sido do Matilda. Sim. Tipo, eles vão querer premiar um musical cheio de menina fodástica, sabe? Tipo, de criança fodástica. Então, foi uma pena. Eu não sei se é pelo. Porque assim, ainda rola, eu acho que de repente, muito preconceito por ser um musical britânico também, né? Porque ele é originalmente britânico. Acho que não. Eu acho que eu li na época. Eu posso estar errado, tá, gente? Se eu tiver, você corta depois, tá? Mas eu lembro que eu li que naquela época estava tentando passar aquela lei nos Estados Unidos contra o casamento gay. E estava toda uma manifestação nacional, mundial, against Proposition 8, que era a proposition daquele ano. Sim. Então, estava um movimento muito de apoio à comunidade LGBTQIA+. Então, e aquele Kinky Boots acabou virando um grande representante da comunidade nessa época, enquanto Matilda não estava representando muita coisa no sentido de... Sim. Então faz mais acho que foi um voto meio político, pelo que eu entendi. Eu posso estar falando merda. Mas eu lembro realmente do Proposition 8, é verdade. Faz mais sentido se for assim. Sim. É uma pena, porque Matilda é incrível. Em breve, eu acho que teremos aqui no Brasil. Ai, gente, por favor, eu só tô esperando. Numa coletiva que a gente foi, eu não vou contar, não vou entrar em nomes, mas uma coletiva que a gente foi, eu lembro que perguntaram: quando vocês vão anunciar Matilda aqui no Brasil? Aí todo mundo caiu na risada e falou: em breve. E eu fiquei tipo, eu fiquei mal felizona. Não, vai ter, com certeza vai ter. Com certeza, gente, vai ter Matilda. E tem
tudo pra fazer sucesso aqui também. Vai ser lindo. Uma coisa que sempre impressionou em Natilda é que aquelas crianças de 10 anos de idade fazem sotaque britânico e elas não são britânicas. Elas aprendem aquilo. Eu primeiro pensei, gente, eles importam a criança, eles trazem pai e mãe da criança lá pra fazer. Não é possível. Aí depois, não, elas aprendem. Gente, eu com 10 anos de idade, eu não fazia nem pintura com mão. Como que 10 anos de idade conseguia atuar, cantar, fazer sotaque britânico? Gente, é surreal. Mas eu não entendo, por que eles tinham que fazer sotaque britânico? Podia ser até se passar Eu acho que a história é muito britânica, o livro é britânico, então sim, assim, mas por exemplo, o filme não é, tipo, o filme é americano. Americano, o pessoal de cinema não tem respeito nenhum, sim, né? Sim, então, mas eu acho que não precisaria realmente, sabe? Tipo, fazer essa Isso coisa. também só rola nos Estados Unidos, né? Porque quando eles montaram aqui no Brasil, a criança não vai ter Ah, sotaque não, com britânico. certeza não. Sim. Lógico que Só não, nos Estados né? Unidos não teve isso. Assim, a minha opinião, eu acho tão lindo, acho tão melancólico. Eu acho que, não sei se é a experiência gay ou a experiência de você se sentir isolado na sua própria família, de você não pertencer, aquela relação da família dela ser contra ela, rejeitar ela, a ponto de no final, tipo assim, não vou falar o final. Enfim, mas toda essa relação dela não ser aceita, dela ser diferente, dela gostar de livros, dela, sabe, isso mexeu tanto em mim. E quando você vê um Matilda, musical infantil, crianças, deve ser tudo alegre, vão estar jogando chiclete no cabelo uma da outra, sei lá. A gente pensa que vai ser uma coisa idiota, fofinha, assim. Não é, ele é muito dark, ele é muito melancólico, ele é divertido também, as crianças não vão sair chorando, calma. Mas, assim, o adulto vai ter uma leitura totalmente diferente. E é tão gostoso de ver. E é tão profundo. A trilha é tão linda. When I Grow Up, aquela cena dos balanços. Assim, arrepiei. É assim. Pra mim, era realmente o vencedor moral do ano. Deixa eu falar um nome que é muito importante, porque espero que esse cara faça muitas coisas incríveis ainda, que são músicas do Tim Minchin, né? Que é do mesmo também que a gente até vai falar depois, que é do mesmo compositor de Groundhog Day, que esse cara eu acho maravilhoso. As músicas, as composições, ele é foda, Eles viu? são incríveis. Ele é São incrível. incrível. Espero que ele faça muito mais outros musicais por aí. E é isso, vamos para o. Tá, agora temos aqui os musicais, né, que eu escutei, que tem o Hands on a Hard Body, que esse musical é bizarro, que tipo, é meio que a história de uma prova de resistência do Big Brother, praticamente. Que é aquele game que você tem que ficar encostado num carro até a última pessoa ficar e daí é o ganhador do carro. É um musical baseado nisso. Tá todo mundo com a mão no carro o tempo todo durante o musical. E vai saindo as pessoas. E eu dei nota 2, porque a trilha é bem ruinzinha, não é? Tô aqui Eu dei fracassando a 3. prova. Eu não achei tão ruim. Eu acho ruinzinho. Eu acho bem ruinzinha a trilha. Não curto muito, não. Daí também teve o musical Motown, The Musical, que não tem trilha sonora. Até tem uma trilha, mas são as músicas originais da Motown. E daí tem o musical Cinderella, que é do Rodgers and Hammerstein, que já tem uma montagem aqui brasileira também. Que vocês colocaram a nota aqui também de vocês, né? Eu dei nota 3, né? Felipe 4 e Letícia 3. Que eu amo o Rodgers and Hammerstein, mas pra mim Cinderela não acho tão incrível. Pra mim é ok. Eu acho okzinho. Eu adoro. Inclusive, essa semana foi TBT, 6 anos que eu vi. Vamos para o ano de 2014, que o vencedor desse ano foi o A Gentleman's Guide to Love and Murder. Então, esse ano foi muito legal. Esse foi o ano que eu zerei a Brother, gente. O ano que eu saí de lá tendo visto todos os musicais. O Gentleman's Guide é a história do Monty Navarro. A mãe dele morreu e aí ele descobre que, na verdade, ele é um dos descendentes de uma família do Earl, uma família muito rica, muito aristocrática, e ele é, tipo, sei lá, a 17ª pessoa na linha sucessória. Então ele decide matar as pessoas que estão na frente dele na linha sucessória para que ele possa herdar o dinheiro e o título da família. E o que é mais interessante nesse musical é que, na verdade, um ator que estava indicado, ele faz todos os personagens que vão morrendo dessa linha sucessória. Então ele tem aquele fator meio Irma Vata, sabe? Ele entra e sai muito rapidamente, num piscar de olhos, quando você vê ele é outro personagem, outro personagem, e vai morrendo. E é um elenco muito bom, e é um musical muito divertido de assistir, e não é divertido de ouvir. Então, assim, exatamente. Mas no palco funciona assim, de uma maneira, você fica totalmente envolvido, totalmente divertido, é totalmente empolgante. A minha nota foi 3, mas foi totalmente
pra trilha, que não é uma trilha gostosa de ouvir. Assim, ele não passa nem de perto toda a diversão do palco. E parece que se arrasta a trilha, né? Porque tem tipo uma horinha de trilha, mas se arrasta demais. Parece que é umas 2 horas. É isso que eu ia falar. Ela é uma trilha cansativa. Nós temos nota 3, todo mundo, né? É aquela coisa, eu já vi vídeos, eu acho muito interessante pelos vídeos o musical, mas se fosse considerar pela trilha, realmente não, para mim não sei, tipo assim, eu não consigo entender pela trilha como ganhou o Tony Awards, mas eu acho igual o Fio falou, né? Assistindo é outra coisa e eu realmente sei que é mais interessante, né? Eu acho que até é um motivo de ter ganhado, mas enfim, a trilha pra mim é nota 3. É isso? Bora pro próximo? Não tem muito o que falar, né, gente? Isso. É isso. Pra mim foi assim um ano bem ruinzinho, pra ser outro ano pra mim que foi bem ok, sabe? Tanto que aqui tem uma linha de nota 2 aqui que eu dei, que pelo amor de Deus, mas enfim. Vamos para o próximo musical que não tem trilha sonora, que é o After Midnight, que daí é outro jukebox de Duke Ellington, que isso aqui deve ser o 6º ou 7º de Duke Ellington que a gente fala, mas assim, como não tem trilha sonora, a gente não escutou, então a gente não vai falar dele. Eu ouvi, mas não vou falar não, tudo bem. Você assistiu, você até falou que gostou das coreografias e tudo mais, né? Mas é aquela coisa que já estava sendo feita lá desde os anos 70, né? Então, nada de novo. Chega. Vamos para o próximo musical que concorreu, que é o musical Aladdin. Bem, o musical Aladdin é um musical da Disney, né? Baseado lá no desenho do Aladdin. Não vou entrar em detalhes da história, mas é aquela história clássica, né? Que se passa em Agrabah, do moço pobre que se apaixona pela princesa Jasmine. Enfim, eu acho que todo mundo conhece essa história, porque a Disney é muito popular. Além de ser, tipo, mesmo que não fosse da Disney, já era uma história muito popular, né? Antes de ser desenho da Disney. Então, só pra gente até economizar um pouco aqui, porque basicamente todo mundo sabe sobre Aladdin, né? Não vou entrar em detalhes da história. Mas já é uma história clássica. E eu e Letícia. Eu e Felipe demos nota 3 e Letícia nota 4. E aí? Gente, todo mundo que tá me ouvindo aqui já sabe que eu sou careca tá careca de saber que eu sou garota Disney, né? Então. É mais por isso, mas eu gosto muito do Aladdin e pra mim ele funciona como. Não é o melhor musical da Disney, jamais. Sim, mas ele tá longe funciona. disso. Não, longe disso. Mas ele funciona pra mim. Eu gosto muito de algumas músicas que foram acrescentadas, né? Inclusive, queria que tivesse tido algumas no live action, não teve. Eu fiquei muito triste, porque eu queria que tivesse tido Proud of Your Boy, e não teve. Não teve? Eu jurava que não teve. Nossa. No live action, que isso aí é uma das músicas que adicionaram que é muito boa. Eu gosto muito eu mas adoro. Proud of Boy, na verdade, não é uma música desse musical, ela foi uma música descartada do filme original. Tá. Então fica com... Olha. Por isso que eu não conto ela. Tá. Então, tudo bem, era isso que eu tinha pra falar. Muito obrigada pela atenção. Felipe, por favor, conte sua experiência para nós. Então, eu também sou Disney Boy, também sou muito maníaco por Disney. O meu problema com esse musical eu acho que nada do que eles acrescentaram, e eu considerando que Proud of Your Boy não foi acrescentada, porque já era do filme, mas foi descartada, nenhuma das músicas acrescentadas eu acho que cresceram, agradaram, melhoraram a história. Eu não gosto deles terem colocado 3 amigos no lugar do Abu. Eu não gostei. Todas as modificações que eles tiveram que fazer para caber no palco, eu não gosto, assim, eu acho que não melhoraram o musical. E apesar de eu achar que ele tem coisas muito interessantes, assim, a cena do tapete, eu falei, não, aqui realmente voa, gente, não tem explicação, passa pano em cima, passa por baixo, eles estão voando, não sei explicar o que aconteceu aqui, para mim era magia de verdade. O gênio, que foi até o ator que ganhou o Tony, que é o James Monroe Iglehart, ele é muito foda, ele é maravilhoso, ele realmente carrega o musical, assim, as cenas dele, a do Prince Ali, a cena dele com Never Had a Friend Like Me, realmente se destacam totalmente. Mas eu nunca vou ver essa trilha de novo, porque, assim, para mim não tem nada nela que justifique ser ela e não a do filme, porque, assim, as modificações do filme, para mim, não funcionaram. Diferente de por exemplo, da Bela e a Fera, do Rei Leão, que eu acho que realmente deram novas camadas, expandiram, melhorou. Para mim, ele só piorou o filme. Então, por isso que eu dei um 3, porque as músicas que são do filme ainda são músicas boas, porque são músicas maravilhosas, mas o que ele acrescentou a mais, para mim, não funcionou. Até eu ia comentar, eu até esqueci do que fez o gênio, né, o Iglehart, que ele até fez o Memphis, eu acho que não sei se ele deve, não sei se ele ganhou, mas ele concorreu ao Tony,
pelo Memphis, que ele é incrível, ele é foda, ele até fez Hamilton também recentemente. Pra mim ele é a melhor coisa que tem no Aladdin. Então, pra mim, igual você falou, ele carrega realmente o espetáculo. E eu não gosto de Disney, não sou muito fã de Aladdin, então pra mim é uma trilha Não, Aladdin, ok. você tem problema com Disney, Rafael. Você tá falando isso Sim, mas desde eu o Rei Leão. falei, mas acabei de Do Rei Leão, falar que não, eu não da gosto. Bela Fera. Acabei de falar que eu não gosto de Disney. Então, tipo, Então, pra mim. justificava a sua nota, entendeu? Então, Deu pra tipo entender. assim, eu não. Assim, Aladdin, assim, até um desenho que eu assistia quando era criança e tudo mais. Mas, assim, pra mim, sei lá, eu prefiro ainda, sei lá, escutar de repente, se for escutar, que eu não vou escutar a trilha do desenho, sabe? Então, não escutaria isso aqui. Tenho muita vontade de ver montado com a Mirtes Monteiro, aquela nossa brasileira que Ai, fazia a na Alemanha. Maria. Ela, assim, é incrível. Eu queria muito ver o musical por ela, sabe? Então. Mas, tanto que assim, meu sonho de repente se um dia fosse montado aqui no Brasil, eu trouxesse ela pra fazer a Jasmine, que ia ser incrível, né? Então, é isso. Mas é isso. Vamos para o próximo musical, então, que o musical é Beautiful, The Carole King Musical. Então, Beautiful, The Carole King Musical conta a história da ascensão da Carole King à fama como das principais cantoras e compositoras do século XX. A história começa quando ela tem 16 anos, está lançando a primeira música para um produtor chamado Don Kirshner. E aí ela, logo depois, pouco tempo, ela conhece o marido e um colaborador criativo que é o Gary Goffin. E aí eles se casam, ela tem o filho, e eles vão fazendo assim muito sucesso, muito sucesso. E aí quando ela tá no topo, a vida pessoal dela vai pro saco, porque o cara quer ter um caso, e aí ela quer negociar as coisas do casamento adultério, e aí ela é apoiada por amigos que ao mesmo tempo são rivais dela. E aí ela acaba encontrando nesses amigos um apoio para mudar a vida e tentar ser feliz. Uhum. E olha, a Letícia deu. Não, o Felipe deu nota 5 e a Letícia deu nota 4, né? Eu, assim, é incrível como a Carole King tem músicas super conhecidas e a gente, eu acho que antes de conhecer a música, de repente nem fazia conta de quem era ela e que como tem música conhecida dela, né? E músicas famosas, real mesmo. E assim, o Felipe com certeza ele viu, né? Deve depois contar pra gente como que foi incrível. Mas deve ser muito lindo assistir isso aqui ao vivo, porque a trilha é gostosa de escutar. E fez super sucesso na Broadway, então assim, teria muita curiosidade de ver isso aqui montado, sim. E o álbum é lindo, é lindo. Eu só não dei 5 porque eu não vi ao vivo. É um 4,5, é o 4,5, Sim. 4,6. Eu também, tava passando Tava por bem 4. tentada a dar um 5. Só não dei por causa que eu não vi ao vivo, então eu não quis falar 100% de certeza. Mas Felipe, gente, divulga aí pra gente. ó, sem querer decepcionar vocês, é mais um caso que é melhor não ver. Sério? Mentira! O libreto é muito cafona, ele é muito tipo, e aí aconteceu isso, e aí ela ficou famosa, e aí, tipo assim, é muito esquemático, ele é muito ruim Tipo nesse do sentido. Summer. Ele é muito assim, simplesmente quero contar essa história. E tem uma hora que, assim, juro, eu acho que a Carole King, acho que ela some por meia hora. O musical é sobre ela some por uma meia hora. Vamos focar aqui agora na coadjuvante, vamos focar aqui agora no sucesso das músicas. Assim, gente, cadê a Jessie Miller? Ela foi tomar uma água? Ela foi descansar? Sabe? Ele é muito esquemático, assim. Tem horas que realmente a coadjuvante, que é a Nika Larson, rouba um pouco a cena, e você fica até mais entretido com a história dela do que com a da Carole King. Mas, assim, a Jessie Miller cantando aquelas músicas, e ela não é aquela, tipo assim, estou tentando imitar a Carole King, ela não é, tipo, estou tentando baixar um santo aqui, incorporei, até porque a Carole King não morreu, não teria como baixar santo nenhum. Mas, assim, ela canta com tanta emoção, com tanta dor, com tanta beleza, assim, é muito bonito. Essa trilha eu ouço direto, porque as músicas são muito boas, as músicas da Carole King são muito boas, mas, assim, de novo, assim, eu acho que a dramaturgia não está excelente, mas a trilha me toca de um jeito, assim, eu toco. Às vezes eu ouço, assim, dá até vontade de chorar, assim, ela bate em alguns lugares meus, assim, que me emocionam, assim. Então, assim, eu acho muito boa a trilha, mais do que o musical. Gostosa. É muito gostosa. Bem, daí tem outros musicais que não foram indicados a melhor musical, que era só eu para escutar e dar nota, mas vocês deram nota também, né? Porque já conheço a trilha. E daí tem os musicais Bullet of Broadway, que eu dei nota 3. Felipe deu nota 3 também. Que é
bem Old Broadway, né? Bem mofado, né, Fio, a trilha. É um musical amaldiçoado para começar, porque tem dois atores que estão aí que já morreram, né? Que é a Mary Maisie e Nossa, o Nick Cordeiro, que morreu agora de Covid. sim. Ai, que Triste horror. demais. E, assim, é um musical que eu acho que era mais, assim, eles tentando... Por exemplo, até o Woody Allen, acho que foi indicado, se não me engano, Sim. de melhor book. É muito, assim, eles tentando trazer uma coisa ali que não estava funcionando. Realmente ele não funciona. É, e assim, as músicas é bem Old Broadway, né? É. Bem As músicas mofo. não são originais, né? São músicas da época mesmo. É É, bem a trilha de um filme do Woody Nossa, eu Allen. já não tinha sim. vontade de ouvir agora, Não, então. ele é bem puxadinho. Tem o Rock the Musical, que é baseado no filme Rock, né? Do lutador, não do Rock Horror Show, né? Que todos nós aqui. Ah, a Letícia também escutou, nota 2, Eu já né? conheci o Rocky. Ah, tá. É, e realmente é bem. Tem umas músicas. É muito cafona a trilha, é Gente, muito eu já cafona. não. Agora, eu tenho certeza que alguém vai acabar me cancelando, porque eu detesto o Rocky. O O filme filme, já. sim, sim. Eu também não Eu gosto já muito, não. detesto. Então eu falei, meu Deus, por que fizeram um musical desse negócio? Aí eu fui É, assistir, eu fui ouvir, eu falei, meu Deus, por que fizeram o negócio? É muito tem umas ruim. músicas cafona, tem uma música Patriot que é muito cafona, tipo, nossa, não. Não dá. Pra mim não deu. Então, nota 2 de todos nós aqui. Tem o musical Violet, que na verdade é um revival, mas eu coloquei aqui porque eu queria reescutar ele. Que eu dei nota 2, o Felipe deu nota 4, né? Bem diferente. Porque É muito bom. eu até falei, né, com vocês o grupo que eu acho assim que as músicas assim dá pra ver que é bom, mas eu acho assim que eles destroem o álbum colocando muita, mas é muita fala, não é pouca fala, é muita fala do musical no álbum. Tudo bem, pra você entender a história, mas de repente eu só quero escutar as músicas, não quero tipo sabe, tipo ouvir de novo a história, quero só curtir as músicas. Então assim, eu teria que baixar as músicas, cortar as falas e deixar só as músicas pra ficar ouvindo a avulsa, sabe? Então, eu acho assim que pra mim álbum assim com muita fala não funciona. Então, por isso que eu dei nota 2, que isso mais atrapalhou do que ajudou. Então, mas assim, parece ser bonitinha a história, tem umas músicas lindas, mas pra mim Eu nota fui 2. traumatizado com esse musical, gente, porque eu fui ver por causa da Sutton Foster. Ah, Era o meu último dia de viagem. Eu e queria ela não muito fez. ver, estava muito empolgada. Eu cheguei lá, não era ela. Ela Ai, estava contra understudies, eu amo understudies. Mas nesse caso especificamente eu estava muito, porque eu já tinha visto Anything Goes com a Sutton, tinha visto Shrek. Então aham. tinha uma situação ali com ela. E não era, e era meu último dia de viagem. Então você tá naquela deprê de fim de viagem. Tinha uma pessoa na frente, tipo uns 5 lugares pro lado, que tava usando o celular a peça inteira, que eu Ai, falei, Ai. aí eu taquei minha Playbill na cara dele, assim, no meio da peça. Meus amigos olharam assim pra mim, o que que você tá fazendo? Assim, cara, não desliga o celular. Ou seja, foi uma situação totalmente ruim. Muito nossa. fácil. Eu Nossa. fiz a pérola do Pono com ele, realmente. Mas eu amo música. É. Daí também tem o musical If Then, né? Que é com a Idina Menzel, o Anthony Rapp, a Chance, que eu dei nota 4, vocês já deram nota 3, né? Que eu acho assim Adorei uma que você citou o nome de todo mundo. que é um musical com as músicas É. do Tom Kitt, né? Que é do mesmo do Next to Normal. Eu acho lindas as músicas. Acho que não chega nos pés de Next to Normal, tá longe de chegar aos pés de Next to Normal. Mas é lindas as músicas, eu gosto. E daí tem o musical A Night with Janis Joplin, que eu dei nota 2, vocês deram nota 3. Não, eu escutei ontem essa trilha, tipo assim, querendo desligar a todo custo, porque, não sei, eu acho que eu não tava na vibe, mas eu achei muito cover. Não sei, não curti É muito, não. totalmente cover. É um CD do É Janis muito Joplin, cover. deixaram ali no play. Exatamente. E daí o musical The Bridges of Madison County. Ah, por que eu tô com nota 4 aqui? Ah, não, é nota 4 mesmo, tá certo. Que é do filme Os Pontos de Madison, que tem Kelly O'Hara, maravilhosa. Maravilhosa. Mas mesmo assim eu dei nota 4, vocês deram nota 5, que pra mim ainda, tipo, tá quase. Tipo, um 5, mas ainda falta alguma coisa. Falta um brilho nessa trilha pra ser um 5, sabe? Mas é lindo, né? Tipo, Kelly O'Hara, maravilhosa. Ah, e E nem só ela, o elenco todo tá muito bom no Bridges, sim, tá? sim, Eu acho muito né? bom. Sim. É que a gente sempre acaba falando da Kelly O'Hara, né? Não, ela merece. É, Kelly O'Hara. Inclusive, esse ano foi que eu fiquei muito mordido dela não ter ganho, porque assim, eu até amo a Sim. Jessie Miller, acabei de me declarar aqui horrores para ela, e era um ano que tinha Idina Menzel, tinha muita gente concorrendo, mas assim, eu teria dado para Kelly O'Hara, acho que ela merecia nesse ano. Sim, maravilhosa. Enfim, e aí a gente termina
a primeira parte da década de 2010, né? E daí no próximo episódio vai ser nosso último episódio do desafio. Já está acabando, né? Essa nossa jornada. Só tem mais aí. Vai ter 6 anos aí pra gente citar os musicais, né? De 2015 até 2020. E aí são musicais que a galera mais conhece. É. Que a gente escuta direto. A gente vai ter Hamilton, vai ter Sim, School of Rock, vai ter The Waitress, Prom. The Prom. E vai ter os ditos do boato do Tony 2020, né? Então vai ter Jagged Little Pill, Moulin Rouge. Enfim. Muita coisa que a pessoal conhece. Mas ou seja, a gente já tá quase finalizando, então, isso aqui, né? Penúltimo episódio. De repente vai ter um episódio essa ainda, né? Que eu tô pensando ainda como eu vou fazer esse episódio. Eu tô esperando ainda o show do milhão que você prometeu. Eu tô esperando. Então vamos fazer um quiz entre a gente aqui sobre perguntas, né? De todos esses episódios. Vamos ver se a gente lembra. Vou ter que começar a estudar, gente. Né? Gente, mas enfim, eu acho assim que obviamente, teve muitas coisas boas nessa primeira metade da década de 2010, mas deixou bastante a desejar algumas coisas, né? Eu acho que teve muita coisa feita por ser feita só, né? Mas foi melhores ainda que muitas décadas por aí. Muito sem dúvida. Sem dúvida, porque é uma coisa mais contemporânea, né? Por exemplo, teve ano aí que o Felipe assistiu tudo, então a gente tem um embasamento maior, porque é uma coisa que a gente já tá mais acostumado, uma coisa que a gente ouve mais vezes e tal. E aí, por isso que tem essa possibilidade de poder falar, não, tô um pouquinho decepcionado, mas... Mas engraçado, teve algum episódio que o Rafa falou assim, a partir de agora, acho que a Broadway não erra muito mais, eles são mais profissionais, eles são mais assim... E aí, quando a gente vê, sei lá, um ano com 3 notas 2, você fala, não, realmente eles não aprenderam muito, então ainda pode aprender mais. Eu acho que sempre vai ser assim, porque a gente viu até recentemente, né, tipo, anos de Tony, eu acho que faz até o ano do Mean Girls, né, que tipo, gente, eu não tinha nada de bom, que teve o... Qual que ganhou mesmo? Band's Visit. Band's Visit. Tipo assim, teve que ganhar porque, assim, The Band's Visit é bom, mas não é incrível. Tipo, teve que ganhar porque não tinha coisa melhor, sabe? Então. Não tinha concorrente. Não tinha concorrente. Então, realmente, não é assim que eles aprenderam. Realmente, ainda vai ter muita coisa ruim mais pra frente nas outras décadas, sem dúvidas, né? Mas enfim, gente, é isso. Espero que você tenha gostado, esteja gostando. Né? Lembrando, se vocês querem nossa lista dos musicais, o link de onde a gente está escutando, tá no post na descrição. É só vocês clicar no link ali, leva para as nossas notas, tem todas as nossas notas lá também. E os links para vocês escutarem também. Se vocês quiserem participar, a gente manda também nossa lista de Excel, se quiser também, para vocês colocarem a notinha de vocês. Se vocês quiserem, falem das notas de vocês, vai ser interessante saber a nota de vocês também do que vocês acharam. A gente vai super amar saber também. Tá bom? Realmente. É isso. Falando também na descrição tá nossas redes sociais, Instagram, Facebook, site, tudo mais. Tá o Catarse ali. Lembrando que a gente tem lista de melhores amigos no Instagram. Se você quiser fazer parte, manda uma DM pra gente. A gente tem grupo de WhatsApp também. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos. E se você só está escutando esse podcast, lembrando que o Musicalcast é um podcast, mas a gente tem as gravações em vídeo lá no YouTube. A gente não dá muito foco para os vídeos, porque se você está escutando, é que o Fio está fazendo gracinha no vídeo, por isso. Porque a gente dá realmente, porque o Musicalcast é um podcast, mas a gente coloca lá de curiosidade para vocês os vídeos das gravações uma semana depois, né? Porque assim, tem coisas que a gente corta na edição do podcast, que tá tudo lá no vídeo, tem os bastidores das gravações lá, então fica tudo registrado para vocês darem uma olhadinha lá. E se vocês quiserem, de repente, né, ouvir o episódio com uma outra cara em vídeo, olhando nossas carinhas, né, então tá tudo vendo lá também. Nossos fundinhos. Os fundos, né, porque hoje a gente tá com o fundo de Matilda, de American Idiot e Sister Act aqui, né? Então, ou seja, assista os vídeos também, tá tudo lá no YouTube, só procurar por Musicalcast. E se vocês gostam do nosso conteúdo, recomendem para amigos, é muito importante o boca a boca, eu sempre falo que a gente gosta de um boca a boca, né? É sempre importante. Quem não gosta, né? Enfim. Então recomende a gente, porque é importante vocês espalhar, né, a nossa palavra também, porque a gente está espalhando a palavra dos musicais para todo mundo aqui. Tá bom? E é isso. Querem falar mais alguma coisa rapidinho? Não, acho que é isso.
É isso, né? Agora se preparar para o último episódio, que eu espero que seja em breve, que a gente volta para Vai ser sim. com a nossa despedida do desafio. E é isso, gente. Obrigado por vocês escutarem a gente. E até o próximo episódio. Obrigada, um Beijos. Até mais, beijo. então. Tchau, tchau. Beijo! Ai, ai. Ai, gente, acabou. Parando aqui. Nossa, daqui a pouco tá Nossa. doendo. E pior que não tem muita coisa que a gente pode cortar, né? A gente não teve, assim, momentos que a gente vai cortar. Não teve, né?